Seja bem-vindo, ouvinte do Eu Conto, Você Conta. Nós tivemos uma breve pausa de aí um mês sem nenhum episódio, por motivos pessoais, mas já estamos de volta. Este é o nosso primeiro episódio falando sobre um livro. Nós vamos destrinchar o livro O Inimigo do Mundo, de Leonel Caldela. Espero que você goste. Se você quiser entrar em contato conosco, agora nós temos um e-mail. Você pode mandar um e-mail para contato@eucontoouvoceconta.com.br. Se você tiver alguma sugestão de tema, de alguma história que você acha que será interessante para nós destrincharmos, conversarmos sobre, pode mandar para a gente um e-mail, ou então alguma sugestão de melhoria ou algum elogio, nós também aceitamos. Você também pode entrar em contato conosco através de qualquer uma das nossas redes sociais. Tudo isso está na descrição desse episódio. Sem mais delongas, espero que goste deste episódio. Até a próxima. Antes de prosseguir para o episódio, na verdade, eu queria antes fazer uma sugestão de podcast. Se você ouve podcast, geralmente você gosta não só de um, não só do Eu Conto, Você Conta, você ouve outros também. E eu acho que é sempre bom a gente falar sobre os podcasts que a gente ama e, por que não, às vezes você nem conhece. Tem alguns podcasts muito interessantes que eu queria divulgar. E nesse episódio, em especial, eu queria divulgar o podcast Arkham Soldier, do amigo do Eu Conto, Você Conta, Thales Felipe, que nunca participou em um dos nossos episódios, mas ele é um dos nossos ouvintes, que já deu muitos feedbacks pra gente, e ele também tem um podcast dele, chamado Arkham Soldier, que geralmente fala sobre videogames, mais precisamente um episódio relativamente recente deles, no final de outubro, falando sobre jogos difíceis ou preguiçosos. Um dos nossos hosts, o Anderson Malheiros, ele fez parte desse episódio e é muito interessante. Eu ainda não terminei de ouvir esse episódio, mas eu gosto muito do podcast Arkham Soldier. Eu acho que vale sempre a gente divulgar bom conteúdo e com certeza esse é um podcast que a gente aqui do Eu Conto, Você Conta admira e sugere. Então, se você está procurando por algum podcast novo sobre videogames, dá uma olhada lá. E é isso, bora lá pro episódio. Seja bem-vindo a mais um Eu Conto, Você Conta. Eu sou o Marco Saraiva. Eu sou o Bruno. Eu sou o Glauber Nazário. Yeah! Agora o Bruno foi normal, né? Falou eu sou o Bruno. Falou Bruno aqui. Não, eu já tava prevendo que Glauber seria o esquisito da vez e cediu o posto. Novato, né? Se bem que deu certo. A última vez eu fui esquisito e fui convidado pro programa seguinte. Olha aí. Funcionou, pô. Amigos, nós temos que falar sobre a trilogia original de Tormenta. Temos que falar porque eu acabei de terminar de ler. E eu sou assim, eu termino de jogar um jogo, tenho que falar sobre o jogo. Termino de ler um livro, tenho que falar sobre o livro. Eu não sei como vai ser, porque são 3 livros, somando, sei lá, quase 2.000 páginas, talvez 1.500 páginas, não sei. Não tem como a gente fazer no formato padrão do podcast, que é fazer evento a evento, analisar cada coisa, porque é muita coisa. Mas a gente vai tentar dar o nosso parecer aqui, né? As nossas críticas e elogios maravilhosos a esse livro, essa trilogia maravilhosa também. Apesar de eu ter as minhas críticas. Sempre, né? Chato, sempre, tá, cara? O Bruno fica puto. Inclusive, já começando com essas histórias. Porque, assim, eu comecei a ler essa trilogia de uma birra, inclusive, né? Sim, eu me lembro. A Jambô fez um concurso de contos pro Tormenta 20, que saiu, né? 2019... Saiu esse concurso de contos, eu tinha já bastante contos, eu tinha escrito muitos contos, e eu vi, caraca, uma oportunidade foda, porque a Jambô é uma editora maneira, né? Vai que eu passo, meu conto vai estar no Tormenta 20, vai ser muito legal. Só que eu não conhecia Tormenta, e não tinha tempo de ler os livros, que tinha 2 meses pra me escrever no conto, uma coisa assim. E aí eu fiz um intensivão com o Bruno, né? Falei, Bruno, me explica a Tormenta. Ele, caralho, como? De onde? Como é que eu começo a explicar isso? Não sei, se vira. Me explica a Tormenta. 20 anos de cenário, dezenas de livros publicados. Resume aí. Faz um resumo. Caralho. Não, vamos lá. Nossa, e ele tentou me explicar, me explicou até muito bem, mas não tinha como eu captar a essência do cenário com um resumão de qualquer pessoa.
Aí eu escrevi o conto, obviamente não passei, e eu entendo por que eu não passei, porque se você pega o estilo do meu conto e da forma que eu escrevi, não é muito Tormenta, é uma minha interpretação de Tormenta do pouco que eu sabia, mas eu fiquei com uma birra desgraçada deles, porque eu achei que foi muito mal organizado, e isso foi tudo muito mal organizado, esse concurso foi muito mal organizado, por N motivo. Mas eu fiquei bolado, tipo, porra, agora eu tenho que conhecer esse cenário, agora eu tenho que entender o que tem de bom nessa merda. Porque eu sabia que era bom, mas eu não conseguia falar por que é bom. Não sei, todo mundo gosta, deve ser bom. E aí, beleza, eu vou começar a ler os livros. E comecei em 2019 a ler os livros. Terminei agora em 2021. E aí eu lembro, inclusive, quando eu terminei o primeiro livro, eu sentei o pau no livro, o Bruno ficou puto. Não queria nem falar comigo mais. Não, acho que você sobre esse livro, não. Não, calma, isso aí foi um mal entendido de contas do WhatsApp. Mas, enfim. É verdade, você ficou mó tempão sem falar comigo mesmo que você trocou o WhatsApp. Caralho, depois de um tempo você falou, mesmo. Caralho, se ofendeu. Não, cara, peraí, eu troquei, não foi isso não. Mas ficou realmente parecido. O Marco achou que tinha arrumado uma treta do milênio comigo, não, eu só tinha trocado de WhatsApp e não avisei, enfim. Mas eu tenho uma memória afetiva desses livros muito grande, porque, diferente do Marco, eu já acompanhava Tormenta como cenário de RPG, desde lá da Dragão Brasil, quando eles lançaram o primeiro encadernado de Tormenta, né, na Dragão Brasil 50. Então, na época que lançaram os livros, na época que lançou o primeiro livro, já lá acho que foi inclusive num encontro internacional de RPG desses aí que a gente teve, que eu comprei o livro e já li loucamente, porque precisava saber o que era Tormenta, e o que o livro vendia era isso, né, a revelação da Tormenta e tal. E, óbvio, eu li quando era adolescente, então tinha toda uma memória afetiva do livro, né, eu não li o livro com um olhar crítico, um olhar investigativo, eu li um livro como um adolescente apaixonado pelo cenário. Então toda vez que o Marco criticava alguma coisa, eu ficava meio puto, falei, caralho, pessoal, você se atreve, para com isso. Mas enfim. A minha história foi exatamente o contrário disso, né? Eu só conhecia o cenário mesmo, assim, muito superficialmente. Nunca adentrei nada a respeito, porque a gente nunca jogou, né? Nada baseado na Tormenta, no nosso grupo. E aí eu fui para aquela viagem pra CCXP e eu conheci o stand da Jambô e fiquei fascinado. E lá estavam, todos os autores, incluindo o Leonel. E aí eu comprei o primeiro livro, né? O Inimigo do Mundo, indicado pelo próprio. Eu, totalmente inocente, ingênuo. Eu, queria, né, conhecer melhor sobre o mundo, né, o universo de Tormenta. E, cara, eu não conheço nada. E por onde eu começo? Me indica. E aí o próprio foi e falou, cara, você vai começar por esse livro aqui. E entregou na minha mão o Inimigo do Mundo. Caralho, que foda! É tipo assim, Deus, tome aqui a Bíblia. Basicamente isso, cara. E assim, foi... E aí eu retornei no ano seguinte, nessa CXP, e aí eu até convidei o Bruno, falei, cara, vamos, cara, você vai gostar, cara. Porra, é incrível, você conhece os caras. E aí o Bruno acabou não indo, mas já encomendou pra eu trazer pra ele a Flecha de Fogo. Aquele calhamaço. E novamente, eu comprei da mão do Leonel. E novamente, ele me atendeu lá com maior simpatia, maior atenção. Botou a dedicatória pra Bruno. Como é que eu coloco aqui, cara? Cara, bota aí pra Bob. Ele, Bob? Confia em mim, cara, bota pra Bob. E aí eu emergi nesse cenário e li também na sequência os 3 livros. Não sei nem como começar a falar do Leonel, cara. Mas, né, o autor dos livros é o Leonel Caldela. Esses 3 livros foram os primeiros livros que ele publicou na vida. Ele estreou com O Inimigo do Mundo em 2004. Inclusive, foi um inferno pra eu conseguir achar as datas de publicação desses livros, porque você pesquisa no Google, ele te fala a data de publicação da 3ª edição, 2017, sei lá. Mas assim, a trilogia são O Inimigo do Mundo, publicado em 2004, O Crânio e o Corvo, publicado em 2007, e O Terceiro Deus, publicado em 2008. Até onde eu sei, posso estar errado, mas foi o que eu encontrei na internet. Cara, O Inimigo do Mundo não. O Inimigo do Mundo é 2006. É 2006, também encontrei. Parece que ele começou o projeto em 2004, né? A primeira troca de mensagens lá com o Saladino e o pessoal mesmo, né? Do originário, né? Que criou esse cenário de Tormenta. Eu acho que é mais ou menos pelo que Glauber falou mesmo. 2004 é uma data significativa, mas aí eu não sei se é quando o Leonel
contato com o pessoal da Tormenta pela primeira vez, mas a publicação do Inimigo do Mundo é de 2006. Show, beleza. E aí vocês, assim, eu lembro um pouco do que o Leonel participa muito do Nerdcast, né? E eu lembro um pouco dele contando essa história, não sei se vocês sabem, né? Do lance dele conhecer Tormenta. Eu posso estar errado, mas eu lembro que é mais ou menos isso que ele falou. Ele escrevia contos, e ele escreveu um conto, porque ele foi numa feira dessas de RPG, e ele deixou o conto na mão do... Saladino ou Trevisan, um dos dois, eu não lembro agora. Um dos dois, que era um dos organizadores lá do Universo Tormenta. Deixou na mão do cara, tipo, lê aí, vê se você curte. Aí o cara pegou, guardou na gaveta, esqueceu da parada. E aí eles começaram a perguntar, putz, né, porque da forma que Tormenta nasceu, eles fizeram um problema antes de fazer a história ou a solução, né? O cenário tem a Tormenta. O que é a Tormenta? Não sei, mas tem. E é a maior ameaça e etc, etc. E aí teve uma hora que eles conversaram entre si e falaram, a gente tem que, né, lançar a origem, como é que vai ser, coisa e tal. Temos que encontrar um escritor, e eles estavam procurando, e aí o cara, por acaso lá, abriu a gaveta, viu o conto do Leonel, leu, achou foda, entrou em contato com o Leonel. Escreve essa porra aqui pra mim. Então foi um livro encomendado mesmo, né? Foi tipo, você tem que escrever a origem da Tormenta no universo de Tormenta, né? E pelo que eu lembro dele falando, eles deram liberdade criativa total pro cara. Obviamente com os parâmetros, né? E tendo a aprovação dos caras, né? Tipo, você mostra pra gente, pra ver se a gente aprova. E tem que acontecer, sei lá, isso a Tormenta tem que nascer, essas coisas assim. Mas tirando isso, o cara tava livrinho. Eu cheguei a ver uma troca desses e-mails, eu acho até que, se eu não me engano, uma das edições que eu tenho tem a transcrição de algum dessas conversas entre o Leonel e a galera da Tormenta. E é bem maneiro mesmo, cara. É uma parada que, assim, que fluiu muito... Foi muito fácil. Ele pontua, né, o que ele quer fazer. Vou criar aqui... eu tô pensando na seguinte história. Vai ter o protagonista e ele vai ter um romance com uma guerreira também. E, assim, ele vai pontuando tudo, sabe? E não teve nenhuma resistência, assim. A galera curtiu demais. De cara, né, o trabalho do Leonel. Às vezes eu assisto algumas das transmissões, né, da aventura do Leonel, que ele tá fazendo agora com o pessoal de Tormenta. Acho até que já foi o último episódio. E aí o próprio Leonel comenta que ele se apresentava, né, como escritor e tal, não sei o quê. E aí ele comentou uma vez que ele, devido a um esporro do Trevisan, né, porque tem o trio Tormenta, que são os escritores originais, né, os que lançaram primeiramente o cenário, e aí ele disse que devido a um esporro do Trevisan, ele passaria a partir daquele dia a se apresentar como um dos autores de Tormenta também, porque o Leonel tinha esse tato, né, de não se colocar como um dos criadores, porque ele não era do trio original, só que os próprios caras caíram matando em cima dele. Pô, você tá louco? Você escreveu o livro da parada, você disse como a Tormenta surgiu, você é um dos criadores de Tormenta, você tem que se apresentar como um dos criadores de Tormenta. Aí ele disse que devido a um esporro do Trevisan, ele passaria a se apresentar assim a partir de agora. E foi uma química perfeita, né? Isso. Sabe o que eu sinto quando eu leio esses 3 livros dele? Que ele não estava pensando em agradar ninguém. Esses 3 livros não caem em fórmula nenhuma de livro de fantasia. Você vai ver capa e espada, você vai ver temas que agradam crianças, e você vai ver sexo, você vai ver morte, você vai ver muita... que ele fala que é escatologia... Você vai ver gore. Ele falou assim, eu vou escrever o que eu quero escrever. E eu admiro muito isso. Porque tem gente que faz a tal da literatura de gênero. O que você vai escrever? Fantasia. Bem, fantasia tem essas regras aqui. Não pode ter sexo. Os romances tem que ser no máximo um beijinho. É o quê? Alta fantasia ou baixa fantasia? Se for alta fantasia é desse jeito. Os personagens tem que ser assim. O arco do personagem... Cara, não, entendeu? Ele falou assim, eu pensei nessa história aqui, eu vou contar do jeito que eu quiser, o livro é meu. É muito interessante o Marco ter essa opinião, e eu também compartilho da mesma opinião. Mas depois que eu li os livros, né? E eu dei uma olhada nas resenhas e tal, e outras críticas, e cara, o pessoal, tem uma galera que mete o pau no livro e fala exatamente o contrário disso. Fala que é mais um livro de fantasia e que tem muito clichê e que blá blá blá. Cara, eu não vejo isso, eu vejo exatamente o caminho que o Marco descreveu agora. É um livro que ele traz um pouco de horror cósmico, completamente inspirado ali em Lovecraft. Ele tem cenas de violência, tem cenas ali de embrulhar o estômago, de dilemas morais e coisas que a gente não encontra tão facilmente assim no universo
de fantasia, né? Na verdade, todo grupo é polêmico, né? Não tem nenhum personagem ali que não traga consigo alguma carga de polêmica. Começar pelo principal, né, do primeiro livro, o Valen, que era filho de uma prostituta. Não era exatamente o cavaleiro na armadura brilhante. Ele tinha uma origem ali totalmente humilde e tal. E tinha uma forma de pensar e de agir que fugia esse estereótipo do principalzinho, né? Ele tem uma honra, ele tem uma bondade, mas ele tem um jeito muito próprio de fazer as coisas que às vezes até irrita a gente quando tá lendo e ele toma umas decisões. Caralho, não, cara, você não pode fazer isso. E ele faz. Mas a minha sensação, muito mais forte no Inimigo do Mundo do que nos dois seguintes, é que eu tô lendo o livro e parece que eu tô vendo uma sessão de RPG sendo narrada. Você falou isso pra mim. Eu tô lendo e parece que é a transcrição de uma sessão de RPG, sabe? Ele vai descrevendo as coisas e você vai vendo algumas coisas que até a nível de sistema você consegue visualizar as mecânicas que ele tá usando pra descrever aquela cena. E eu acho isso muito sensacional, né? Como jogador de RPG, principalmente na época que eu tava lendo, e eu li o livro com interesse no cenário de RPG, né? Então, ter essa sensação de que o livro era uma aventura narrada, pra mim era divertidíssimo ler. Não faço ideia se ele seguiu fórmula, se ele não seguiu, mas o Inimigo do Mundo particularmente, eu acho que eu já li umas 2 ou 3 vezes e todas as vezes que eu li eu me diverti demais lendo. Isso que você falou é verdade. O primeiro livro, ele tem uma cara de aventura de RPG, de campanha de RPG muito grande, e pra mim isso trabalha contra a história. Não funciona em livro, mas depende de cada um. Você se divertiu pra caralho porque você se identificou. Eu acho que aí vai ser uma questão de gosto mesmo, porque eu lembro que a gente teve essa conversa uma vez, de você criticando exatamente isso, e eu pensando, eu falei, mas essa é a parte legal. Tipo, o mais legal é que são as descrições e as paradas ali que você faz a correlação com as sessões de RPG e com o sistema. Foi o que eu achei mais divertido. Eu faço parte de um grupo de escritores. Alô aí, se o Fábio Baptista, o Léo e o Rafael Solberg estiverem me ouvindo, porque os 3 odeiam o Leonel Caldela. Eles acham que ele escreve muito mal. Esses 3, eles são os hosts do Esculacho Cacofônicos, podcast que eu sempre faço propaganda. Muito maneiro esse podcast, ouçam. Tô ouvindo o programa e chorando. Que ele gosta de Leonel Caldela, não é possível. Cara, eu entendo todas as críticas deles. Tipo assim, ele comete muito erro. É difícil falar que é erro, mas é muito estranho, muita decisão de escrita que ele usa nesses primeiros livros. Uma coisa que me incomoda muito na escrita dele nesses 3 primeiros livros é que ele economiza a palavra demais às vezes. Tipo, tem cena que ele fala assim, corta de uma cena pra outra. Aí ele fala assim, e a Dalina no topo da montanha. E aí ela fala uma frase. Sabe, a Adalina estava no topo da montanha. Que montanha é essa? Me dá alguma coisa. É uma obra literária, não é um script de teatro ou de filme. Que um script de teatro você vai botar e a Adalina no topo da montanha. Tudo bem. Mas, cara, tu tá me apresentando um livro. Trabalha essa frase aí. E eu entendo as reclamações. Mas sempre que eu penso, cara, era o primeiro livro dele, cara. E o cara era novo, tinha 20 e poucos anos. Tinha como fazer melhor? Tinha. Mas aí, eu não sei qual era a origem dele, se ele veio de uma escola de escritores, se ele, sabe, se ele foi na base da porrada. Eu sei que o valor desses 3 livros que eu li, que eu tive acesso, não é literário, do tipo, nossa, é uma escrita rebuscadíssima, sabe? Cara, não. Tu tem que ler esses livros pra consumir esse mundo foda que ele criou. E quando tu pensa assim, é o que eu falo. Cara, eu me incomodei com uma caralhada de coisa. Eu vou falar todas elas aqui porque eu gosto de criticar a história. Eu acho que a gente tem que criticar. Mas, cara, quando eu terminei de ler o último livro, eu falei... Meu irmão, eu quero ser que nem ele quando crescer, cara. Mas, cara, esse é um ponto interessante e casa muito com as minhas reflexões sobre o livro, né? A gente já conversou várias vezes, você comentou de algumas críticas e tal, mas até comparando com os outros livros, principalmente com O Caçador de Apóstolos e Deus Máquina, que não é inspirado no cenário de Tormenta, aí é realmente um trabalho autoral. Eu não tenho certeza do que eu vou dizer agora, porque isso só o próprio Leonel poderia dizer, só a própria galera da Jambô, mas o que sempre me pareceu é que esses livros
eles não foram lançados com uma pretensão literária, né? O Mundo de Tormenta, ele nasce como um cenário de RPG e surge a ideia deles complementarem algumas pontas soltas desse cenário com um livro. Então, quando o Inimigo do Mundo é lançado, ele não é lançado pura e simplesmente como uma obra literária, ele é lançado como uma peça de complementação de um cenário. Exatamente. Então eu não sei até que ponto o livro foi escrito para leitores convencionais. Eu tenho a sensação de que o livro foi escrito para jogadores de RPG que curtiam Tormenta. Então, até que ponto essa escrita, né, essas opções que ele faz são erros e até que ponto são uma opção para facilitar a leitura, já que não está direcionado para um público leitor, está direcionado para um público jogador. Tanto que muita gente comprou os livros e foi se dar conta de quem era Leonel Caldela tempos depois, porque você não comprou o livro do Leonel Caldela, até porque Leonel Caldela não era um escritor. Não era conhecido. Você está comprando o livro de Tormenta. Entendeu? Você está comprando o Inimigo do Mundo, que é o livro de Tormenta, não é o livro do Leonel. Mas, Bruno, é um livro. E é um formato de escrita. Não, eu não tô invalidando o que você está falando, não. Eu concordo, mas na minha cabeça não é um problema e eu realmente não consigo saber se foi uma opção por uma escrita um pouco mais simplificada, por técnicas um pouco mais fáceis do pessoal pegar, por ser direcionado a um público que não necessariamente era leitor, mas sim jogador de RPG. E por mais que sejam associados, por você pegar ali garotada, adolescente e tal, tem muita gente que é ligada em jogo, que curte bastante RPG, mas não necessariamente acompanha a literatura. Então eu não sei até que ponto isso foi uma opção de não vamos trabalhar com uma escrita mais simples, ou se realmente são efeitos ali da inexperiência, de estar escrevendo o primeiro livro e tal. Eu entendo as críticas que o Marco faz e que outros críticos literários fazem, porque realmente, a partir do momento que o cara botou isso num livro e publicou, é uma obra literária. Então, realmente, ele está passível mesmo da análise do trabalho dele, né, da crítica ao trabalho dele como obra literária, e não como complemento a um sistema de RPG. E eu vou ter que fazer essa crítica também, apesar de toda a admiração, porque como eu li a trilogia com o olhar mesmo como obra literária, ao fim eu fiz um pacotão de perguntas para você, Bruno, inclusive, porque eu sabia que você era fã do cenário e do sistema. E realmente eram dúvidas, ficaram coisas assim no ar, que eu fiquei puto, caralho, mas como assim? Cadê a resposta disso, cacete? E na verdade, aí você me explicou e eu entendi que o intuito, na verdade, aquilo não é um fim, certo? Aquilo ali, na verdade, é uma introdução ao cenário da Tormenta. A explicação, né, da origem da Tormenta. E aí eu entendi por que na obra literária não tem aquela resposta. É tipo assim, amigão, pô, isso aqui você quer saber, você vai lá, pô, entra lá no site, ou então compra mais material da Jambô, ou então compra um RPG aqui no nosso sistema, no nosso universo, que aí você vai aprender, você vai entender. Tem muita coisa que, nos 3 livros, na verdade, né, que eu acho que você só saboreia quando você conhece o cenário. Não que os livros não funcionem, mas tem muita coisa nos livros que você só saboreia quando você tem a referência de uma introdução de um artigo que foi publicado na Dragão Brasil de 2003, sei lá, entendeu? E nem todo mundo tem isso, a maioria não, né? Mas muita gente consome o livro como obra literária. Puta, não vai ter essa referência de um artigo específico publicado lá atrás, mas aquilo é um material que complementa o que você está vendo no livro, mas não é essencial, mas assim, dá um sabor diferente, né? A gente também tem que levar em consideração a época que ele foi escrito, né? É um livro que muitas das ações e dos pensamentos dos personagens reflete a época, lá para década de 2000, né? Meados da década de 2000. E também isso que o Bruno acabou de falar. A época do lançamento e também da produção desse livro, né? A época que ele escreveu esse livro, estava em paralelo com alguns lançamentos da Dragão Brasil. Então, de repente, essa também é uma justificativa dele, de repente, escrever alguma coisa no livro e
na verdade, a galera que é fã estar acompanhando ali, saber exatamente do que ele tá falando, porque os lançamentos estavam parelho, né? De fato, as publicações de Tormenta estavam a todo vapor, porque aí já tava na Jambô, e aí eles estavam publicando muita coisa, estavam publicando suplemento da Tormenta propriamente dita, publicaram o Panteão, né, a aventura lá, você salvava Valkyria, enfim. E foi a época do D20, né, foi quando eles lançaram Tormenta D20 também, e talvez por isso o livro seja tão carregado de cenas RPGísticas, né, talvez por isso ele seja tão carregado de mecânicas, de classes, de coisas que você traça o paralelo muito facilmente com o sistema de RPG, porque realmente tem algumas coisas do sistema que são introduzidas, né, elas são demonstradas, na verdade, nos livros, e isso o próprio Leonel uma vez comentou, que até ele escrever o Inimigo do Mundo, ninguém se atrevia a jogar com o Paladino de Tiates, porque um dos poderes concedidos era a imortalidade, o pessoal achava que era impensável você ter um personagem imortal. Porra, isso não tem como funcionar. E aí, talvez exatamente por isso, um dos personagens do livro é um Paladino de Tiates, que tem o dom da imortalidade, e funciona, não é um personagem quebrado, muito pelo contrário, né? Tem vários problemas associados ao fato dele ser imortal, e eles têm que lidar com isso. Então, assim, muita coisa acaba sendo demonstrada no livro. Estamos aqui falando então do Inimigo do Mundo, o primeiro livro da trilogia. E a minha primeira opinião desse livro é que eu acho, dos 3 livros, eu acho que os 3 livros têm um esforço para isso, mas o primeiro especialmente, propositalmente o Leonel fez ele de uma forma para apresentar o mundo de Arton. Sim, sem dúvida. Eles viajam pelo máximo de países possíveis. Ele descreve esses países e culturas diferentes, ele quer passar pelo máximo de coisas possíveis de ser passadas em Arton, para você ter uma ideia geral de, esse é o cenário, esses são os deuses, esses são os reinos, e meus personagens vão passar por todos os reinos para você ter uma ideia de tudo que tem aqui. E essa é a minha maior crítica desse livro. Então, às vezes fica forçado, às vezes você fala assim, pra que isso? Por que eles vieram pra cá? Enfim, as premissas do Inimigo do Mundo pra mim são 2 e vocês me corrigem ou me adicionam, mas que é a primeira, o Esquadrão do Inferno, né, o tal do Esquadrão do Inferno, que tem um cara muito louco solto em Arton chamado, que eles chamam de o Albino, que é um cara realmente albino, que mata todo mundo de uma maneira grotesca, e é logo o início do livro, você já vê umas cenas de morte assim, o Albino arrancando da espinha de um, partindo o outro ao meio. Eu não sei se já começa nessa cena, inclusive, das mortes e da menina sobrando e ela que contrata o Esquadrão do Inferno pra matar o Albino, né? Porque eu lembro que o início é bem dark, né? Que é, na noite, você acompanha a vida de uma família, simples, no campo, e de repente tá todo mundo morto e tem cérebro na parede e é isso. De repente não, porque ele vai descrevendo muito pontualmente como cada uma dessas pessoas é trucidada. Inclusive tem uma parte que eu acho fenomenal logo do início, fenomenal pra não dizer, sei lá, aterrorizante, né? Que ele vai dando, ele não simplesmente diz que o soldado foi morto. Tem uma parte que ele vai pontuando, fulano de tal, que é apaixonada por fulano de tal, tem uma vida assim, assim, morto. Não sei o que lá, fulaninha. Aí ele dá um interlúdio breve do que é aquele personagem pra em seguida descrever que a cabeça dele foi destroçada, jogada contra a parede, e miolos se espalharam por tudo. Tipo, exato. Ele dá vida àqueles personagens pra em seguida descrever como eles estão sendo trucidados. Exatamente. Pra você ter o impacto, né, do que o Albino tá fazendo. Exatamente. E já ficar com raiva do cara, né? Eu acho muito bacana porque ele dá uma clara noção logo nesse começo, né? Porque ele poderia simplesmente descrever que o Albino, aquela criatura, entrou no vilarejo e matou dezenas de pessoas, centenas de pessoas, enfim. Ele poderia encurtar essa descrição. Mas quando ele tem esse trabalho de dar um sopro de vida para cada um desses personagens que são absolutamente irrelevantes e morrem, isso torna a trajetória do Albino algo muito mais grave, que você fica com a noção de que ele não tá matando figurantes, ele tá matando pessoas.
ele ajuda a fazer essa construção de o quão grave é essa criatura que não tem nenhum receio de matar, solta no mundo, porque ele tá destruindo famílias, destruindo vidas. Exatamente, ele não conta sobre esse massacre, ele mostra. Eu acho incrível a forma como ele descreve. Ele não perde tempo descrevendo a casa, por exemplo. Não importa como é que é aquela casa, os detalhes daquela casa pra mim. Ele já diz que o Albino chegou na porta e sentiu o cheiro de uma comida, de uma panela no fogo, no segundo andar. Então, assim, você já sabe que aquela casa tem 2 andares, né? E que alguém tá cozinhando um assado, qualquer coisa. E ele vai até lá. Então, ele já descreve na prática ali, ele já mostra na prática o que o Albino tá vendo, o que ele vai fazer. E esse capítulo, o primeiro capítulo, inclusive, eu acho que ele fecha esse capítulo de uma forma incrível pra mim, em que ele, acho que um dos últimos que ele assassina naquela vila é um casal de idosos, e aí ele descreve alguma coisa assim, ele entra na casa, ele vê o idoso, né, aquele senhor na mesa de jantar, e o Albino já chega lá todo ensanguentado, com aquele olhar assassino, e ele descreve algo como e um sopro de juventude fez com que ele segurasse o Albino tempo suficiente para que a sua esposa conseguisse fugir, e ela toma um cavalo de assalto, conta com o desespero do cavalo para fugir, contando com que ele seja mais rápido do que o Albino, e aí ele termina o capítulo dizendo: não era. Foda isso, né? Ele acerta em muita coisa nesse sentido. Ele economiza palavras. Tem um autor, esqueci quem foi, que fala que escrever é contar palavras. Se você usar muita palavra, você perde a pessoa que tá te lendo. Tipo, porra, por que tu tá descrevendo a cadeira? Por que tu tá descrevendo a mesa? Eu não quero isso. E ele acerta muito isso. Só que de vez em quando ele economiza demais pro meu gosto. Mas eu acho que eu concordo aí com tudo que vocês falaram, e adicionando a importância também de você ter os olhos, né, ao ponto de vista do Albino no início do livro, é você entender logo de cara que ele tá incomodadíssimo. Você já nota que ele não pertence àquele lugar, nem àquele corpo. Ele não tá entendendo um monte de coisa, e você fica assim, cara, esse corpo é roubado, você nota isso, ele não fala pra você, mas você nota que ele tá incomodado com o corpo, com tudo que ele tá sentindo. Ele não gosta de sentir cheiro de comida, ele não gosta de sentir fome. Não gosta de barulho. Não gosta de barulho, ele não entende por que as pessoas são tão frágeis, por que elas morrem tão fácil. Ele acha que tudo que as pessoas fazem é inútil e tosco e mal feito. Então você nota que o cara ele não é dali. E de cara você já nota assim, cara, esse é o inimigo do mundo. E é curioso isso, porque ele mata tão facilmente como somente uma criatura que não entende o que é a morte poderia fazer. Porque ele, enquanto alguém vindo da tormenta, enquanto um Lefeu, que depois foi utilizado o termo, ele desconhece o conceito de morte. Então ele não tá ali pra matar as pessoas, ele faz uma agressão no sentido de, cara, para de gritar. Entendeu? Fica quieto, pelo amor de Deus. E nesse processo ele mata, porque é frágil demais. E isso acaba se tornando absolutamente assustador, porque é uma criatura extremamente forte, que não entende o que está acontecendo com ela, que não entende a fragilidade das pessoas, que não valoriza a vida de maneira alguma, e a única coisa que o impede de matar é um lampejo de curiosidade, que é quando a gente entende que aquela criatura, na verdade, tem uma missão. E a outra grande trama desse livro é que a gente descobre que os elfos estão sendo massacrados pelos goblinoides no sul, e a Glorien tá puta, né, com Ragnar, que é o deus lá dos goblinoides, e quer vingança, e ela começa a tentar angariar. Você vai lendo, alguns dos capítulos do livro são capítulos divinos, né, entre aspas, ela vai tentando angariar a ajuda dos outros deuses do panteão. Então, aí eu preciso até que vocês me expliquem isso. Acho que o primeiro deus que aparece é Thanator no livro, que é a deusa do conhecimento, que tem um lugar lá super secreto que as pessoas sabem de todas as coisas do universo, enfim. E eu acho que é Thanator que revela pra Glorien a possibilidade dela usar a tormenta como arma. Na verdade, esse contato fica meio que implícito, né? A primeira deusa que aparece mesmo é a Glorien. O livro começa descrevendo a cena dela adentrando a Ordem Morta de Vidência e Numerologia, que é uma ordem secreta, né, de servos dedicados à deusa do conhecimento, mas tamanha é a dedicação deles que, diferente de clérigos normais, eles não recebem poderes da deusa, porque essas pessoas
pessoas, pro mundo, elas não existem, justamente porque elas guardam os conhecimentos que absolutamente ninguém deveria ter. Então, a existência da tormenta é uma coisa que ninguém no mundo de Arton sabe. Os próprios deuses não entendem exatamente o que é a tormenta, do que se trata a tormenta. É um conhecimento proibido e esquecido. A única fonte desse conhecimento é a Ordem Morta de Vidência e Numerologia. E não é demonstrado, mas fica implícito que Thanatos se compadece da fragilidade de Glórien e por isso dá para ela a dica de onde ela conseguiria uma fonte de poder grande o suficiente para quebrar o status quo das divindades naquele momento, quando Glórien vai para a Ordem e com toda a sua tristeza e divindade acaba convencendo os membros da Ordem a passarem o segredo da tormenta para ela, o que é a tormenta, né? É importante também entender a Glórien, ela não é a deusa, por exemplo, deusa da natureza, como alguns cenários descrevem, né? Os deuses aos quais os elfos adoram. A Glórien, ela é especificamente a deusa dos elfos. Ela pode ter afeições para a natureza, para a vida e tudo mais, mas ela é deusa dos elfos. Então, a partir do momento que os elfos passam a morrer, ela passa a morrer também, ela se enfraquece e ela busca soluções para aquele problema. E ela apela para qualquer que seja a solução e qualquer que seja a consequência para essa solução, mesmo que seja colocar todo o panteão em risco e todo o mundo, todo Arton em risco. Mas aí que tá, pelo que dá a entender no livro, ela não sabia que ia deixar Arton inteira em risco e o panteão em risco também. Não, ninguém sabia. Não sabia do tamanho da merda que tava causando. A informação que ela consegue na Ordem é que existe uma fonte de poder desconhecido que ela acredita que ela pode usar como arma contra o Ragnar. E teoricamente, né, o plano dela tinha um certo sentido. De fato, esse conhecimento poderia ser usado como uma arma e poderia ser usado para destruir um deus. O que ela não esperava é que ela não fosse conseguir obter controle sobre isso, né? Porque como uma deusa absoluta no mundo, os deuses de Arton não estão acostumados com a ideia de ter alguma coisa mais poderosa do que eles ou tão poderosa quanto eles. Então, acho assim, na cabeça de Glórien era um poder que ela poderia usar para complementar o poder dela ou para enfraquecer o poder de Ragnar e obter vantagem sobre ele. Mas ela não fazia ideia da merda que ela ia liberar no mundo de Arton. Aí que tá a minha grande pergunta e aproveitando para fazer um resumão. Porque o livro ele funciona assim, tem essas duas tramas. A Glórien angariando a aprovação dos deuses para usar a tormenta, o Esquadrão do Inferno correndo atrás do Albino, até que culmina, né, no final do livro. A gente vai entrar nos detalhes depois, mas quando o Esquadrão do Inferno acaba entrando no mundo dos Lefeu, no que é um inferno entre aspas, derrotando o Albino, e aí por causa disso os Lefeu se vingam e criam a primeira área de tormenta em Arton, em Tamurá. Agora, o que eu não entendi é o fato do Esquadrão do Inferno estar perseguindo o Albino, fazer pacto com os demônios para entrar no mundo da tormenta e trazer a tormenta, foi guiado pelos deuses? Os deuses que fizeram o grupo de aventureiros fazer esse processo, ou foi por acaso? Tipo, os deuses sabiam que existia o Albino e ele era a chave pra tormenta? Os deuses guiaram de forma direta ou indireta os passos do grupo, com certeza. Isso tá até em qualquer descrição do livro, tá dessa forma, né? O grupo, eles caçam um inimigo, né? Um assassino misterioso, e sentem que a sua jornada é guiada pelas cordas divinas, alguma coisa assim. Não chega a ser uma intervenção no sentido de afetar o livre-arbítrio dos personagens, mas aqueles capítulos, o livro ele é intercalado com passagens que narram o contato entre os deuses, que curiosamente não tem uma numeração dos capítulos, né? Essas partes do livro que descrevem os deuses, eles não têm uma numeração de capítulo. Eles ficam entre um capítulo e outro. E é exatamente o que acontece na história. Por diversas vezes, os deuses tiveram a oportunidade de simplesmente impedir que a tormenta acontecesse. E fica implícito que a melhor forma de impedir que a tormenta acontecesse seria, por exemplo, matando esse grupo de personagens. Tanto que em algumas situações eles, na verdade, são salvos por intervenções divinas. Algumas coisas acontecem na história que, para eles, fica uma coisa assim de...
nossa, mas que baita coincidência exatamente nesse momento essa pessoa passar por aqui, e se não fosse isso a gente teria morrido. Sim, de fato, mas isso já é uma intervenção divina, porque os deuses tiveram a oportunidade de interromper o avanço do grupo, mas eles não fizeram isso. Alguns deles sabendo no que ia resultar. Inclusive tem uma passagem do Tiates, né, que é o deus da ressurreição e das profecias, que é deixado bem claro que ele sabia como isso ia terminar, porque ele é o deus das profecias, então ele sabia exatamente no que ia resultar a jornada do grupo. Poderia impedir, mas não impede, porque ele acha que, embora a profecia dissesse que a tormenta chegaria, ele acreditava que os deuses eram maiores do que qualquer perigo que pudesse vir. E é importante também, assim, eu quero abrir um parênteses pra dizer que o Leonel, cara, eu acho que ele brilha mesmo, ele mostra toda a genialidade dele aí, quando ele começa a descrever a passagem, né, o conto, né, sobre os deuses, sobre a jornada de Glórien em reino a reino divino, tentando convencê-los e argumentar para a causa dela. E aí, cara, que ele brilha mesmo como autor, como escritor, é simplesmente sensacional. Eu lembro que no primeiro capítulo, que eu acho que é justamente desse que o Marco falou, que é quando a Glórien vai até o templo de Thanator. Cara, eu tô lendo ali o Inimigo do Mundo, a jornada lá contra o Albino, e de repente eu começo a ler aquele capítulo e eu me pergunto, caralho, isso é um erro de edição? Cara, é muito louco essa ordem de numerologia. Você, cara, que the fuck is this? Exato, cara. E ele tá pouco se lixando, ele escreveu aquela porra ali mesmo, colocou entre um capítulo e outro, e foda-se, você que entenda. E realmente, cara, o final da primeira página que você começa assim, se ligar e caralho, entendi, vamos lá, então é isso, então vamos lá. E não tem um capítulo desses ruim, cara. Cara, eu lembro, alguns que me marcaram muito foram o reino do grande oceano, né, e a forma como ele descreve o deus dos mares, que ora ele assume a forma de um cardume, ora ele assume a forma do próprio mar. E aquele diálogo, ele é muito consistente. O Leonel brilha muito nos diálogos, cara. Nesse capítulo a Glórien tá viajando com a Alihanna, que é a deusa da natureza, que é fodástica também. E o oceano, ele tem uma grandiosidade tamanha que ele deixa as duas desesperadas. Tipo, você sente o pânico das duas quando ele se transforma no oceano, né? Quando ele assume, manifesta a divindade dele nas águas, tipo, elas estão cercadas por ele, entendeu? Exato. Não é cercadas pelo poder dele, elas estão cercadas por ele, elas estão dentro dele. A Alihanna começa a gritar pra ele, né? Seja um, porque aquilo deixa elas completamente perturbadas. É quando ele assume a forma avatar dele pra elas poderem ter um diálogo civilizado com o cara. Não com um mundo de água, né? Exatamente. E ele finaliza aquele capítulo também dizendo que o grande oceano vai permitir que a tempestade chegue, porque afinal toda tempestade passa pelo mar. E tipo, ele deixa claro que ele não tá preocupado. Nenhuma tempestade é maior do que o oceano. Exatamente. Só que era. Acho que nenhum desses supera o capítulo do Nimbi, cara. Eu deixei pra você falar, Marco. Eu ia falar, mas eu deixei pra você. Não, cara, mas é isso, cara. Esse capítulo, quando eu li esse capítulo, eu terminei. Eu comecei a rir. Eu falei, caralho. Brilhante, né? Que loucura. E é isso. O Nimbi é o deus do caos. E você começa o capítulo, ele não fala o que quer, mas você começa e você sabe, isso aqui é o deus, é o plano do caos. Porque você vê vários patos cavalgando cavalos sobre um oceano de unhas. O que tá acontecendo? Você vê cadeiras voando e cagando flores. What? Aí você fica... Cara, mas aí, quando ele convence ela que ela era o quê? Que ela era o pequeno time. Uma parada ridícula, assim, que ela era o pequeno time, que era um fazendeiro. Caralho, a mulher é a deusa dos elfos e da perfeição. E de repente ela tá quase acreditando que ela é o time da fazenda, o pequeno time. E ela fica assim, mas eu acho que talvez seja, né? E, caralho! Cara, é muito foda.
É por 1 milímetro que ela lembra mais ou menos e... Não, o que foi isso e tal? E aí ela volta, mas ela quase deixou de ser a deusa dos elfos e da perfeição para ser o pequeno time que trabalhava na fazenda, sei lá. E como ele finaliza esse capítulo? Vocês lembram? Da bacia de água? Esse lance da bacia foi no final, né? O tempo todo o Nimbi conversa com ela, enquanto eles estão conversando, ele tem uma bacia de água na frente dele. E já no diálogo final, o Leonel narra que ele tá falando com ela, mas tá olhando atentamente pra bacia. E aí, acho que a própria Glórien pergunta: você tá tendo alguma premonição? Você tá vendo o que tá acontecendo em Arton? Aí ele diz: não. Então, o que você está fazendo? Eu estou olhando pra uma bacia de água. E acho que termina assim o capítulo, entendeu? Exato, cara. O que eu acho mais sensacional dessas partes é porque quando você lê o livro a primeira vez, demora pra você entender, né? O livro, ele sequer, pelo menos a primeira edição, não sei se as outras eles mudam isso, mas a primeira edição do livro, ele sequer tem um índice. Então, assim, não tem uma coisa dos capítulos, você começa a ler sobre divindades e de repente vira um pequeno grupo de aventureiros, e aí de repente você está lendo sobre divindades de novo. Então demora até você entender o que está acontecendo. E quando você entende, você percebe que, na verdade, todas aquelas interações entre os deuses definem os acontecimentos do capítulo seguinte. Então, decifrar, na verdade, essa sutileza é muito bacana. E quando você entende que no final tudo aquilo era um estratagema muito bem delineado e que qualquer atitude fora do lugar poderia ter mudado completamente a história, isso é de explodir a cabeça. Então, mas é isso que eu não entendi direito. O grupo de aventureiros parte do ponto A, que é ser contratado para matar o Albino, ao ponto B, que é o final, que é eles começando a tormenta em Arton. A sua resposta para minha pergunta foi: os deuses poderiam ter impedido e não impediram. Isso é diferente de os deuses guiaram um grupo até a tormenta para fazer ela acontecer. Porque o que dá a entender é que a Glórien estava correndo atrás da tormenta sem saber que existia um grupo de aventureiros que já ia trigar a tormenta. Na verdade, não é bem isso. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. Aí já é interpretação, tá? Quando passa pelo capítulo de Tiates, que ele fala da profecia, que ele fala da vinda da tormenta, pra mim fica muito claro que já estava escrito que aquele grupo de aventureiros seria responsável por abrir as portas de Arton para a tempestade. Só que durante vários momentos desse grupo, eles passam por pontos de influência das divindades. Mas então, na verdade, o que aconteceu foi assim: a Glórien vai lá no início do livro pesquisar por uma arma contra Ragnar, e o que ela descobre é: olha aqui, ó, tem uma profecia dizendo que um grupo de pessoas vai trazer a tormenta e eu vou convencer os deuses a deixar isso acontecer. É isso? Sim, basicamente. Então, beleza, porque se eu fosse assim, descobrir de uma tal de tormenta, como é que eu faço pra trazer ela? Olha que coincidência, tem um grupo que já vai trazer. Aí fica ruim, mas pelo que deu a entender, não. Ela, de 1 milhão de armas que ela poderia usar e descobrir naquele repositório de conhecimento de Thanator, ela descobriu essa profecia e fez ela acontecer. Exatamente. Ela se encarregou de permitir que isso acontecesse. E aí tem algumas coisas que são até bem sutis, como, por exemplo, tem um dos capítulos que acho que é uma batalha entre Kim, que é o deus da guerra, e Megaloc, que é o deus dos monstros. Kim vai até o reino de Megaloc e enfia a porrada no Megaloc. Megaloc toma um pau. E Kim era um dos deuses favoráveis à vinda da tormenta. E se eu não me engano, é depois desse capítulo que acontece aquela situação na floresta, onde eles encontram o Beholder e uma das integrantes do grupo morre, que é a Andila. Então, assim, o deus dos monstros é convencido pelo deus da guerra a deixar que isso aconteça ou influenciar de alguma maneira, e isso de fato acontece. Ah, Bruno, mas na verdade um dos integrantes do grupo morreu. Sim, e exatamente a morte desse integrante do grupo
faz com que a missão deles ganhe um outro peso. Porque tem alguns momentos que eles se questionam também, do tipo, vale a pena continuar com essa missão? Só que num determinado momento, uma companheira muito querida deles morre. De forma completamente aleatória. Enquanto eles estão tentando cumprir essa missão. Então a gente vai desistir da missão e a Andila morreu por nada? Isso não pode acontecer. A gente precisa ir até o final com essa missão. Eu discordo completamente disso. Por quê? O Beholder é completamente aleatório. A Andila não morreu porque tava correndo atrás do Albino. Se ele não tivesse correndo atrás do Albino, ela ia morrer igual, porque o Beholder aparece do nada. Não. Eles cortam o caminho por aquela floresta que tem o Beholder lá. E você tá se esquecendo de um ponto que também pode ser interpretativo ou não. A aleatoriedade remete a quem? A Nimbi. Aí você pode dizer isso pra qualquer coisa. Ah, mas por que aconteceu? Foi Nimbi. Mas você não pode se esquecer que Nimbi age diretamente a partir do segundo livro. Então, o que impediria a Nimbi de agir de forma sutil já no primeiro livro também? Você entende que isso é uma justificativa tosca, é um Deus Ex Machina muito tosco? Porque tudo bem que o livro é sobre deuses, mas quando você tem um negócio que, isso aqui ficou mal feito. Não, gente, foi Nimbi. Aí eu posso fazer qualquer coisa no meu livro. Eu até concordo, mas eu não uso nenhum argumento de Nimbi, mas olha a sutileza de como as coisas estão escritas. Você tem o capítulo do Deus da Guerra, que é favorável à vinda da tormenta, se sobrepondo ao deus dos monstros. Ele obriga Megalock a fazer o que ele quer, e logo em seguida vem esse capítulo. Por exemplo, a visita que elas fazem ao Reino do Grande Oceano para pedir que ele permita que a tempestade venha, eles não estão falando da tormenta propriamente dita, eles estão falando dos capítulos onde eles viajam pelo mar, que o oceano, com um aceno de mão, ele poderia causar um naufrágio e matar todo mundo. E pelo contrário, acontece uma merda que eles poderiam ter morrido afogados e na verdade eles não morrem. Então é a intervenção de oceano permitindo que eles vivam. Cada deus fez alguma coisa para alimentar a motivação do grupo e fazer com que no final eles trouxessem a tormenta. Eu concordo, mas a cena do Beholder é muito solta. As duas coisas são muito soltas. Falando de Andila, por exemplo, é uma personagem que não traz nada. Aí eu concordo. Sério? Eu adoro Andila. Ela foi feita pra morrer cedo no livro, pra servir de motivação pro resto do grupo. Você não consegue criar uma ligação com ela, você não consegue saber a personalidade dela, qual é a ligação dela com os outros. Ela aparece, você tá começando a entender, são 7, 8 personagens, ela tá começando a criar alguma ligação, ela morre, todo mundo fica bolado, você, calma aí, eu nem consegui ficar triste com a morte dela, porque ela não era ainda uma personagem pra mim. E ela morre de uma forma extremamente aleatória e que é levada numa importância pra mim extrema. Que é tipo, caraca, não, isso aqui é um evento chave, a morte da Andila, tanto que depois é explorado, depois que eles encontram a família da Andila e ela aparece em espírito. Isso tudo pra mim não teve peso nenhum, porque a Andila não era nada pra mim ainda no livro, ela não foi trabalhada. Então, eu não sei se Bruno conseguiu criar esse laço com ela, talvez pelo vínculo dele já com o universo de Tormenta, mas eu penso exatamente como o Marco nesse quesito. Eu não criei vínculo nenhum com a Andila. Pra mim é uma personagem que apareceu ali, não foi bem desenvolvida e morreu prematuramente. Porque quando ela reaparece, ela tem um peso muito grande pros personagens. A morte dela foi muito pesada pra eles. Mas pra gente, leitor, foda-se. Eu acho que essa morte da Andila não era pro leitor mesmo, era para o grupo. Essa é o contrário do que o Glauber falou. Ele contou ao invés de mostrar, porque ele falou pra gente, o grupo ficou muito mal. Mas eu não senti isso como leitor. Eu não consegui entender quão mal o grupo ficou, porque eu não tinha ligação com os personagens ainda, a ponto de já ter uma morte no início do livro e você sacar o impacto dessa morte no grupo. Tudo bem, você leu lá, eles eram amigos há 20 anos. Tá. Você entende que eles eram amigos há 20 anos e ela morreu. Muito triste. Eu não me senti triste. E além disso tudo, não tem um significado. Por mais que você ligue que o Megalock no capítulo anterior foi um insight foda, eu não tinha notado isso do Megalock. Maneiro pra caralho. Só que mesmo assim, é um monstro do nada, que mata uma mulher do nada, que não ajuda. Tipo assim, se você tira esse capítulo, se você tira o Beholder e tira a Andila, a história continua igual. Porque tem aquele negócio assim, você pode usar o fato assim, meu irmão, acontece, você tá andando no meio da floresta e tem uma batalha contra um Beholder. Acontece, você nunca jogou RPG? Claro que acontece. É essa uma das coisas que eu falo pra você, que não funciona quando você traduz um RPG pra um livro. Porque é óbvio que acontece. Ah, porra, você tá dirigindo um carro, você pode morrer num acidente. É claro que acontece. Você vai fazer isso no seu livro com o personagem principal? Morrer num acidente. Porra, mas calma aí. A gente, quando lê uma história, a gente não é enganado, entre aspas, facilmente. A gente quer fazer um sentido das coisas. Tem que ter um peso. É o que eu penso, pelo menos. O pessoal fala assim, teve um jogo aí, um dos nossos primeiros episódios, que é The Last of Us 2.
Gente, vai vir um spoiler aqui de The Last of Us 2, pra quem nunca jogou, pule pra daqui a 10 minutos. Você tem o The Last of Us 1, que tem um personagem que se tornou icônico no mundo dos videogames e tal, é um cara foda e que não sei o que. Só que ele também é uma pessoa que fez muita merda na vida. E aí você tem o The Last of Us 2, que ele morre de graça, ele não tem oportunidade, você não consegue trabalhar essa morte do cara. E aí o argumento que a galera usa é, mas é assim que é a vida, as pessoas morrem de repente. Claro que sim, mas eu não quero ler sobre a vida num livro de ficção. Eu quero, sabe, esse personagem aqui foda, eu não quero que ele morra de graça. Me dá um significado, me dá um motivo. Ele não precisa virar bonzinho, ele não precisa se redimir, mas me dá alguma coisa, entendeu? E aí você me dá uma Andila que eu ainda não tinha peso e bota um Beholder absolutamente do nada. Você não tem tipo, calma aí, alguém falou que nessa floresta andava um Beholder, sabe? No mínimo isso, falar assim, gente, a gente tem que atravessar essa floresta, ela é perigosíssima, mas a gente tem que atravessar por causa disso, mas é uma decisão que a gente tem que tomar em conjunto, e aí alguém vai contra, tipo, não, já falei pra você, Valen, que isso aqui vai dar merda, alguém vai morrer, e aí eles vão e alguém morre, e o Valen fica com isso na cabeça, sabe, alguma coisa assim, mas não, vamos cortar o caminho, vamos, e morreu, caralho, que merda. Tem uma construção muito foda aí também, que pra mim define uma personagem até o final da saga. Na verdade, 2 personagens, né? Que é a Nicaela. A Andila morre propriamente porque a Nicaela se recusa a tocar a espada, né? A portar a espada. Nossa, muito bem lembrado. Do Masato Kodai. E essa cena, pra mim, teve um impacto muito grande, porque a minha primeira reação é, que filha da puta, por que ela não pegou a espada? E ele fica puto com ela, né? Exato, ele quase mata ela ali. Sim, porque ele acha que aquilo foi um ato de covardia, né? Ele interpreta mal a postura da Nicaela. Então, talvez, na cabeça do Leonel, a morte da Andila fez umas construções e umas ligações que definiram muitos caminhos até o final do livro. Sim, eu entendo as consequências e faz sentido tudo que vocês estão falando. As consequências, o Valen se culpar, a construção da Nicaela como uma clériga de Lena, uma coisa que você não tinha visto, até onde eles vão com a pacto de não violência, de não encostar em uma arma, constrói esse atrito entre o Masato e a Nicaela, que depois se torna amor. Isso tudo eu entendo, mas isso poderia ser encaixado em qualquer outro lugar. É quase como se fosse assim, eu, Leonel, preciso que alguém morra e mostrar isso de Lena, de não sei o quê. Vou botar uma cena aqui, aleatória aqui. No mínimo, tinha que ter a tal da famosa arma de Chekhov lá. No mínimo, tu fala em algum momento antes que existe uma floresta e um monstro bizarro e que é muito perigoso e deixa morrer e aí volta você, caralho, olha só, ele já tinha falado e o Valen mesmo sabendo entrou, sabe, alguma coisa assim. Só que foi do nada. Tacou um Beholder no meio de uma floresta, nem é a porra do lar do Beholder. Agora, eu posso trazer então uma outra coisa completamente aleatória que eu queria muito entender qual é a posição de vocês, porque pra mim é só retardadice. Fala aí. A troca dos papéis do grupo. Eu acho isso incrível. É uma ideia muito foda, é maravilhoso, não faz sentido nenhum. Cara, faz. Me explica então, me explica a sua posição sobre isso. Assim, aí vamos de novo nas ligações com o material do RPG. Pra mim, encaixou muito mais essa decisão deles, da troca dos papéis, quando eu li um suplemento que eles lançaram, que é o Guia da Trilogia, que são as adaptações dos personagens e das coisas que a gente vê na trilogia pro RPG. E uma coisa que fica implícita no livro, mas fica muito claro quando você lê o Guia da Trilogia, é que o Valen, ele é um cara extremamente carismático, né? Ele tem um perfil de liderança natural. Isso acho que é até falado no livro algumas vezes, né? Naturalmente as pessoas seguem o Valen. Quando ele passa pelos lugares, quando ele conhece as pessoas se sentem inspiradas a seguir a liderança dele. Porque ele é um cara bom, ele é corajoso, ele é inspirador. Traduzindo, é um cara carismático. Só que uma coisa que fica muito clara lendo o Guia da Trilogia e que fica implícito no livro, mas a gente não associa, é que ele não é nada sábio. Ele toma decisões absolutamente questionáveis. Ele leva o grupo para situações que poderiam ter sido facilmente evitadas. Ou seja, em determinado momento, ele adquire a consciência de que aquelas pessoas que estão ali
são amigas dele, respeitam ele e vão segui-lo para qualquer lugar que ele for. Mas ele sabe que, como sendo uma pessoa que não é nem um pouco sábia, ele vai arrastar aquelas pessoas para um destino ruim. E exatamente por isso, vem na cabeça dele a ideia de precisamos trocar os papéis. Eu não posso continuar como líder do grupo, porque essas pessoas que são queridas para mim estão dispostas a me seguir até o inferno. Mas eu não quero levar elas pro inferno. Até eu entendo. Gente, eu não confio mais nas minhas decisões. Vamos trocar de líder? Vamos fazer uma votação aqui. Tem que levar... Aí você leva num templo... E aí você troca os papéis. Olha que meta, que coisa meta. Que é, não, qual é o seu papel? Meu papel é ser o ladino do grupo. E o seu papel? Eu sou o homem honrado do grupo. Não, vamos tirar aqui num templo de Nimbi pra trocar. E aí o ladino não é mais o ladino e o homem honrado agora é o líder. Que é isso, cara? Parece que eles são cientes que são personagens numa história e cada um tem seu papel na história e vão trocar. É uma forma de colocar. Mas é tão estranho, Bruno. Porque imagina uma pessoa real. É fantasia? É. Mas qual seria a posição de uma pessoa? Gente, eu não me sinto mais apto a ser o líder desse grupo. Vamos trocar o líder. Vamos ter uma discussão. Não vamos num templo e todo mundo vai tirar no papel qual vai ser o papel do grupo agora. Cara. Sim, cara. Mas ele, enquanto líder natural do grupo, não adiantaria ter essa discussão porque as pessoas continuariam seguindo ele. Se ele chega e fala, não, eu não me sinto mais apto a liderar o grupo. Porra, aquelas pessoas naturalmente e instintivamente o seguem. Você não sabe... E mesmo assim, se for... Vamos num templo pra trocar os papéis do grupo, tá? Aí tem que trocar todos. E vocês só vão me aceitar se uma magia divina fizer com que vocês vejam outra pessoa como líder? Ah, isso é uma aleatoriedade do cenário. Mas quando você fala de liderança é um aspecto muito forte. Não é uma coisa que você simplesmente decide trocar. Se ele chega pro grupo e fala, eu não quero mais ser o líder, não é tão simples assim. Isso que você falou é perfeito. Não é uma decisão que você faz do nada. É uma decisão complexa, é um dilema, é um conflito que o Leonel resolveu com um ritualzinho merda de tirar papel, de tirar palitinho. Não, aí eu discordo. O dilema dele não foi tão simples assim. A essa altura do campeonato, eles já tinham perdido a Andila, eles já tinham passado por várias merdas, sempre tendo o Valen como líder do grupo. Isso, aí ele resolve tirando no palito. Não, mas essa é a parte da abstração. O dilema dele de não posso mais ser o líder foi construído por todas as merdas que aconteceram antes. Tá, como é que você resolve um conflito desse, de um líder? Olha que complexo, olha que profundo. Um líder não se sente mais líder. Como é que você lida com isso? Exatamente. É tão profundo que eles precisam de uma solução mística pra resolver. Cara, isso é qualquer coisa. Qual é a solução? Vamos tirar num palito mágico que vai mudar a mente dos personagens que eu já conheço pra agora não verem mais ele como líder? Essa é a solução que você me dá? Trabalha a solução, não faz o cara... Ele entregou, porra! Não, ele não trabalhou a solução, Bruno. Ele falou assim, temos um problema gravíssimo, temos. Vai ser problemático resolver isso aqui, hein? Escolher outro líder, é verdade. Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar no palito mágico. Tirou, e agora eu não sou mais o líder. Ele tirou no papel as novas personalidades dos personagens. Você me entrega durante um livro todo um grupo excelente de personagens. Eu me amarro em todos, menos na Andila. E um pouco no Artorias também não curto muito. E aí você, em uma cena muito rápida, trocou tudo. Gente, cadê o trabalho disso? Por que agora eles respeitam o Artorias mais do que o Valen? Por quê? Cara, o que o Artório fez pra conquistar a liderança? Não, nada. Ele tirou no palito. É Nimbi olhando pra bacia. Continuando sobre as coisas que eu não gosto, porque depois eu falo sobre as coisas que eu gosto, mas é bom começar também com as coisas que eu não gosto. Também queria ouvir a opinião de vocês há muito tempo já, desde 2019, quando terminei o livro que eu queria ouvir. Podia ter perguntado, gente. Não, porque eu queria gravar podcast. 2019 eu nem tinha podcast. Nem sabia que ia ter... Na verdade, isso tudo que eu tô falando aqui, eu falei pra você no WhatsApp e você parou de falar comigo. Ué, tendo a abandonar o programa a qualquer momento, já vou avisando. Ó, a última coisa que me incomoda demais nesse livro é o Valen ter feito o pacto com os demônios. Caralho, eu também achei isso maneiríssimo. Quem convidou o Marco Aurélio pro programa? Sério? É maneiro, não faz sentido. A coisa mais importante pro Valen é a amizade e o amor. E aí ele fala assim, não, tenho que matar o Albino. O que você vai fazer? Troca a amizade, troca o amor, troca... Caraca, caralho, ele vai dar tudo assim, ele nem pensa, meu irmão. Ele só chega e fala assim, ó, eu tenho que ir pra lá pra matar o Albino, porque ele matou umas pessoas que eu nem conheço. Mas é justo, tá bom. Troca o seu amor, a coisa mais importante pra ele, amizade e amor, ele dá.
Ele dá. Fala assim, não quero mais. Mas eu acho que é isso que você falou, cara. Você já deu a resposta. Ele nem pensa. Esse é Valen. Não. Isso é a base do personagem. Não é o fato dele ser inconsequente ou não ser sábio. É ele como pessoa. Ele preza os amigos mais do que tudo. E ele dá a amizade dele pra sempre porque ele é inconsequente. Só que ele como pessoa, também é parte da base dele como pessoa, ser inconsequente, tomar decisões ruins, ser impulsivo. Todos eles estavam ali no limite do cansaço e do esgotamento e dispostos a fazer tudo para concluir a missão. E ele sabia que daquele ponto em diante, ele só conseguiria seguir se ele se submetesse àqueles problemas. Na minha interpretação, quando os demônios, né, propõem o pacto do tipo, eu quero a sua amizade, porque eles começam a pedir os sentimentos, né? Eu quero tal coisa. Ele não se dá conta do que ele tá fazendo. Ah, desculpa, não é amizade, eu acho que é coragem. Coragem Exatamente, coragem. Eu acho que ele não se dá conta do que ele tá entregando. Como não? Ele é burro? Sim, pra caralho. Ele não é burro, ele não é sábio, ele não é burro. Sim, cara, ele é estúpido. Ele toma decisões ruins. Tem que ser um idiota. Porque olha só, eu estou indo lutar contra o Albino. Me entrega sua coragem. Tá bom, vou entregar, eu não vou ter coragem de lutar contra o Albino. Não faz nem sentido isso. Ah, eu vou lutar contra o Albino, me entrega a sua juventude. Aí eu vou ficar velho, não vou conseguir lutar contra o Albino. Toma aí a minha juventude. Caralho, não faz sentido. Mas a questão é que ele fica diante de um muro intransponível. Ele só pode seguir adiante se ele entregar. E aí Valen, enquanto personagem construído ao longo de toda a história, faz o quê? Não é que ele topa trocar o amor dele para cumprir a missão. O que Valen faz ali é se colocar como sacrifício e entregar tudo dele para que nenhuma outra pessoa do grupo precise entregar nada. Porque ele sabe que a partir daquele ponto, se eles não fizerem um pacto com os demônios, eles não vão seguir adiante. Eles nem sabiam disso. Então, porra, eles chegaram ali e sabiam que para passar, eles iam ter que negociar com os demônios. O que Valen faz é, se a gente tem que perder alguma coisa, só quem vai perder sou eu. Você faria isso como jogador de RPG? Ou você ia chegar a grupo, vamos sair e vamos ver se tem outra forma de entrar nesse lugar? Mas essa é a questão. O Valen tá ali, não como líder mais, mas como alguém que tem muito carinho por todas aquelas pessoas, se sente absolutamente responsável por elas e não é nem um pouco sábio. Então, na cabeça dele, nada sábia, o que ele racionaliza? Pra gente seguir adiante com a missão, a gente tem que passar por aqui. Pra passar por aqui, tem que negociar com os demônios. Negociar com o demônio sempre gera prejuízo. Então, só eu vou tomar prejuízo. Claro, ele não leva em consideração que quando ele entrega o amor dele, ele também está entregando o amor da Elisa. Ele, obviamente, não para pensar nisso. Ele acha que ele está se sacrificando para que os outros não tenham que sofrer. O que ele não entende é que os outros sofrem. Cara, se você me bota ele numa situação onde ele não tem escolha, onde não tem o que fazer e você tem que tomar a decisão em 5 segundos, ok, dá pra entender. E aí você bota um peso, você vê assim, eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. E eu tenho pouco tempo pra pensar. Cara, mas foi basicamente isso que aconteceu. Cara, eu não senti isso. O que eu senti é, eles entraram no lugar, tem um monte de demônio pedindo um monte de coisa bizarra. Porra, a Vanessa conseguiu conversar com os bichos. Então tempo tinha. Tem um monte de bicho pedindo uma carada de coisa bizarra. A gente não tem 5 segundos. Vamos voltar, vamos conversar e ver se tem outra forma. Não, o que passou foi, ele chegou, ó, tô sabendo que tem uma entrada aqui, tá, preciso do seu amor, toma. Preciso não sei o que, toma. Toma. É isso. E aí, cadê a consideração? Cara, sem sacanagem, a cena pra mim eu fui lendo e eu não tava entendendo. Ele chegava assim, a gente tem que chegar até onde o Albino foi. Aí o demônio fala assim, me dá o seu amor. Aí a Elisa fala, Valen. Aí ele, toma. Mas Valen, toma, meu amor. Pronto. Cadê o questionamento? Cadê a divisão dele? Ele parece que ele é um idiota. Tipo, não era o Valen que eu li o livro todo. Porque pra mim, cara, não teve sentimento nenhum. De novo, foi a mesma coisa. Em uma página, 2 páginas, você destruiu o personagem inteiro. E uma coisa que pra mim não fez nem sentido. Ele nem ponderou, mano. A Elisa falando, Valen, calma, pensa. Não. Valen, meu amor. Não. Cara, mas sabe o que eu penso também? Eu acho o seguinte, eu tô me lembrando de qual foi a sensação que eu tive quando eu li essa cena. Eu realmente também não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Eu achei que em algum momento ele ia recuperar aquilo e ter a derradeira luta final contra o Albino. Só que até que ponto seria clichê também? E aí haveria uma enxurrada de críticas falando que, pô, é o clichê do herói contra o vilão e blá blá blá. Cara, eu acho que esse fim do Valen foi mesmo fiel ao que ele era, a construção do personagem que ele era. Que ele era esse cara turrão, meio burrão mesmo, meio bronco,
e tomou as dores na frente do grupo e falou, pô, se tem alguém que tem que se fuder aqui, sou eu. Eles têm chance contra o Albino. Então deixa que eu me fodo aqui, e foi o que ele fez. E em termos de literatura, foi, pô, totalmente inesperado, né? Não, ser inesperado tudo bem. Todo mundo esperava era a luta do herói contra o vilão final. Tudo bem ele ter que passar por esse trauma, ele ter que se anular como pessoa, tudo bem. Concordo com você, é uma coisa muito foda. Eu acho maneiro pra caralho. Só que a forma que foi feita, parece que ele é um imbecil. Cara, ele não é um imbecil. O Valen não foi vendido pra mim como imbecil o livro todo. E outra, isso que você falou, sim, ele se sacrifica por todo mundo, eu concordo. Inclusive pelo amor da vida dele. Aí a primeira coisa que ele faz é largar o amor da vida dele. Você me fez a pergunta, porra, se você fosse um jogador de RPG, você tomaria essa decisão? Óbvio que não. Mas aí eu devolvo a pergunta, se fosse você como pessoa, cercado de gente que você ama, será que você não tomaria uma atitude parecida? Se eu tivesse que tomar... Mas tinha! Não é isso que é passado no livro. Não é tipo assim, gente, alguém tem que tomar essa decisão. É a única forma. E tem que ser agora. Isso tudo poderia ter acontecido. Mas de uma forma... no mínimo que vendesse que, cara, eu não tenho escolha. Alguém vai ter que passar por isso, que seja eu. Faz todo sentido o seu Valen. Porque ele é o cara que se sacrifica. Ele sacrifica pela porra do Rufus, que é um merda. Então é óbvio que faz sentido ser ele. Só que ele nem pensa e nem considera, ele nem se critica, ele nem não faz nada pelas coisas que tem mais importância na vida dele. Mas, Marcos, se essa discussão acontecesse, ninguém ia deixar que o Valen se sacrificasse sozinho. Não precisa ter uma discussão, mas no mínimo você tem que ter um monólogo, você tem que ter um pensamento, você tem que ter uma hesitação, você tem que ter alguma coisa. Pra mim isso tava implícito na cena. Isso que eu falei pra você, a forma que eu narrei, foi exatamente como eu li. Ele desceu, o demônio falou... pra entrar você tem que me dar seu amor? Tá, toma. Próximo. Agora eu também preciso da sua juventude? Tá, toma. Próximo. Tanto que as reações do pessoal do grupo eu falo, caralho, calma aí, Valen. Ele, não. Próximo, vai. Calma aí, vamos começar. Não. Próximo, vai. Caralho. Parece que o cara só diz, beleza, mais uma coisa aí qualquer. Foda-se, eu faço isso todo dia, eu vou... Caralho. E ainda tem mais um detalhe muito importante pra mim que não funciona direito, que é a motivação. Por que é tão urgente? Por que ele sacrifica isso tudo? Pra salvar um amigo dele? Não. Pra cumprir uma missão. Pra matar um albino que já não tá nem mais no mundo dele. Que ele não precisava fazer isso. O bicho já saiu de Arton. Mas a essa altura ele já tinha a noção de que o albino era mais do que um simples monstro que estava solto por aí. Já tinha virado algo maior. Eles não sabiam de tormenta nem nada do tipo. Não, isso aí nem os deuses sabiam, mas eles entendiam que o albino era parte de algo maior. Então, olha só, ele é parte de algo maior. O que é? Não sei. Precisa ser eu resolver isso? Não sei. É tão urgente assim? Não é, entendeu? Não tem um high stakes, não tem tipo assim, caraca, eu vou sacrificar toda a minha vida pra cumprir essa missão que eu nem sei o que é. Eu nem sei o que tá em jogo. Mas aí você tá se esquecendo, talvez, e no próprio livro, já no final, quando o Esquadrão do Inferno é formado, o que é o Esquadrão do Inferno, na verdade? É a decisão de Valen de ir sozinho até o inferno, se necessário, para caçar esse albino que fugiu para lá. Ele ia sozinho, mas foi o grupo que decidiu acompanhar ele até o fim. E aí foi formado o Esquadrão do Inferno. Acho que o Valen, inclusive eu vi isso em outras críticas, tá? E eu vi muita gente também criticando o Valen, como sendo o Valen o personagem que eles mais odiaram de todo o inimigo do mundo. Talvez isso até de toda a trilogia. Porque eu acho que ele é um personagem que desperta isso mesmo. Porque as decisões dele despertam essa revolta na gente. Porque, porra, realmente não faz sentido, cara. Realmente é uma burrice o que ele fez, uma imbecilidade. Não só essa decisão final na negociação com os demônios, mas em toda a trajetória, o jeito como ele trata a mulher, a Elisa Thorne. Daí tem uns pensamentos machistas também. A própria forma como ele sempre defende Rufus é uma forma também que irrita um pouco. Enfim, eu acho que o Valen, por mais que você leia o livro todo de novo, você vai continuar com raiva dele, cara. Aí que tá. E é bom que você tá falando isso porque alguém, eu esqueci quem foi. Você, Glauber, que falou que é quando o Leonel brilha, que é quando ele descreve os cenários dos deuses. Isso. Né? Eu acho que ele brilha de uma forma muito foda aí, que é a forma dele descrever cenários e construir um mundo. Mas eu acho que a força dele como autor é no trabalho dos personagens. Ele trabalha personagem muito bem. Eu ainda tô trabalhando essa ideia em mim, mas eu sei, mais ou menos sei quando o personagem é bem trabalhado, quando você sabe como ele é, mas você não sabe o que esperar dele.
Tudo bem, você conhece uma pessoa, mas você não sabe quais vão ser as decisões dessa pessoa, porque ela não é você. Você não vai concordar com tudo que todo mundo vai fazer. Então, quando você vê o Valen e qualquer outro personagem do Leonel, você vê que ele toma decisões que você fala assim, caralho, por quê? E aí você nota, caralho, é isso? Tipo, é um personagem único, com uma personalidade única. Então, quando o Valen protege o Rufus, eu queria bater nele. Tipo, caralho, filha da puta, o cara quer comer tua mulher. Ele não faz porra nenhuma. Você já sabe que ele quer comer tua mulher. Não é nem segredo, ele sabe disso. Mas aí você nota assim, caralho, mas é o Valen. É assim que é o Valen. Ele quer proteger os amigos, coisa e tal. Eu discordo, mas é assim que ele é. Agora, essa decisão dele no final, pra mim, vai contra tudo que eu vi do Valen. É por isso que eu fico... Vocês falam assim, não vai contra. Porque tem essa coisa específica dele, que ele é inconsequente, que é por isso que ele sacrifica todo o resto do personagem que ele é. Quando pra mim, ele é um personagem extremamente complexo. De novo, paralelo com Game of Thrones, me arriscando a fazer mais 5 horas de episódio aqui. Se você usar esse mesmo raciocínio, então foi super foda o final de Game of Thrones também, com aquela decisão merda da Daenerys de queimar todo mundo. Faz sentido pra personagem dela? Ah, faz se você pensar que ela perdeu os entes queridos. Sim, claro, mas ela é um personagem complexo. Tipo, quando você olha na trama, que porra de final merda é aquele? Ela não, sabe, não faz sentido pra personagem dela tomar aquela decisão. Mas uma outra coisa que me incomoda mais do que isso, pra mim, não sei se chegou a incomodar vocês, é a relação entre a Elisa Thorne e o Rufus. Eu acho que não tem nada a ver a forma como ela maltrata e judia e pisa nele, sabe? E foi uma grande surpresa pra mim quando, do nada, a Elisa vira pra ele e começa a esculachar ele. Mas isso é desde o início, ela sempre demonstra esse tipo de atitude contra ele. Não, mas eu posso até estar me esquecendo, mas é bem no meio, assim, do livro, e eu achei até que fosse um delírio dele, numa dessas viagens do Archibald, que ele estivesse imaginando aquilo, mas na verdade foi de fato. Ela virou pra ele, sendo bem que deixou ele acreditar que estava envolvendo ela e humilhou ele, esculachou, e dali em diante foi só humilhação. Então, assim, eu achei que foi uma relação muito forçada, pra de repente a gente começar a ter pena, né, do Rufus, apesar dele ser um personagem asqueroso, tentar sensibilizar um pouco a gente. Eu acho a Elisa um personagem muito foda. Os dois melhores personagens da trilogia são Elisa e Vanessa, pra mim. A Elisa, eu lembro, posso estar enganado também, mas eu lembro que ela tratava o Rufus mal desde o início. Tratava ele com desdém. E por quê? Na minha cabeça, era porque ela sabia que ele era tratado por ela. E ela já não respeitava o cara. A Elisa é uma pessoa que respeita pessoas fortes, que nem a Vanessa. A Elisa é uma pessoa muito prática. Ela faz parte de um grupo de aventureiros. Ela tem que ser prática. É a sobrevivência deles em risco. E o cara, sabe, eles não podem confiar nele. E além disso, o cara ainda tem que tarar por ela. O cara é um inútil, coisa e tal. Na minha cabeça funciona. Ele olha pro cara e fala assim, meu irmão, você é um zero à esquerda, eu não tô nem aí pra você, foda-se. Eu acho que a Elisa, a sensação que eu tive, eu acho que eu sei essa cena que o Glauber tá falando, que é um momento que eles têm a sós, que ela realmente detona ele, esculacha ele de uma forma absurda. Ela realmente o maltrata durante o livro todo, mas tem um momento que isso fica escancarado, que é quando ela manda real na cara dele, né, que sabe quem ele é de verdade, sabe tudo sobre ele que o Valen não sabe, inclusive do Archibald. E, pra mim, mais do que apenas justificado, né, o desprezo que ela sente por ele, eu acho que a cena não foi só isso. A sensação que eu tive é que a Elisa estava tentando fazer com que o Rufus se sentisse incomodado ao ponto de ele próprio sair do grupo, porque ela sabia que o Valen jamais faria isso. E ela sabia também que em algum momento o Rufus ia ser um perigo pro grupo, porque ela sabe o grau de trairagem do Rufus, né? Por mais que ele seja um personagem um pouco mais complexo do que isso, né? Ele não é só um traíra. Rufus tem várias camadas, né? Talvez uma pessoa boa que não teve as melhores oportunidades, enfim. Mas de qualquer forma ele tem comportamentos questionáveis, como, por exemplo, sentir desejo pela mulher da única pessoa na face da Terra, ou de Arton, que tem algum amor por ele. Entendeu? O único cara que estendeu a mão pra ele falou, não, você
você é um cara digno, é você seu amigo, vamos lá, vem comigo. O único cara que fez isso, ele retribui sentindo desejo pela mulher do cara. Então, assim, o mínimo que ele poderia fazer, a gente não controla porque a gente se apaixona, né? Se apaixonou pela Elisa, cara, ela é a mulher do Valen, o Valen é seu amigo. Sai do grupo, vai embora, faz qualquer coisa. Mas na verdade ele fica ali se contentando com qualquer migalha de atenção ou de desprezo. Qualquer coisa que a Elisa ofereça pra ele, tá na vantagem. Então eu vejo muito esse ataque da Elisa repentino como, cara, sai do grupo. O Valen não percebe, mas todo o resto despreza você. Vai embora. Só que ele não vai. E o Rufus é interessante, ele é uma pessoa interessante, né? Não tô falando que isso é bom ou ruim, mas Sim. É interessante, porque, de novo, quando você olha essa cena que o Glauber falou, que você tá falando também, cara, você fica mal se falar assim, meu irmão, eu sairia na hora. Exatamente. Eu sairia na hora. Mas ele não sai. É uma pessoa muito única nesse sentido. E em vários outros também. Quando você nota, o Rufus me lembra muito, já pulando lá pro último livro, que a gente vai entrar em detalhes depois, a Glórien. Ela, em vários momentos, o Leonel escreve, né? Cara, era só a Glórien querer que nada do que aconteceu com ela teria acontecido. Tava no território dela, no plano dela, mas ela se acovardou, sabe? Você fica lendo e falando, caralho, levanta, filha da puta, faz alguma coisa. E ela lá sentada sem fazer nada, só tacando o elfo na frente dos bichos. E a mesma coisa o Rufus, você fica assim, caralho, puta que pariu, faz alguma coisa, seu... E não faz nada, você fica mal. É o retrato, nesse sentido. É interessante esse paralelo mesmo do Rufus com a Glórien, porque eles são o paralelo exato da fraqueza. Não é simples covardia, não é fraqueza. O Rufus, ele durante vários momentos da história, né, ele tem seus momentos de glória, poucos, mas tem. Mas o Rufus, ele o tempo todo, ele se mostra uma pessoa fraca. Ele é fraco de caráter, ele é fraco de tudo. Ele é fraco até para reagir aos insultos da Elisa. Ela acaba com ele, como o Glauber disse, né? Ela é tão agressiva que você se incomoda. Porra, o cara é um filho da puta inútil, mas precisava disso? E aí você entende que precisava no momento que ele não se ofende o bastante pra ir embora dali. Entendeu? Ele aceita. Caralho, como você é fraco. Puta que pariu. Juntando tudo, né? Você junta algumas peças e você consegue dar uma moral pro Rufus, né? Tipo, porra, não, beleza. O cara não era de todo ruim, né? Ele tem os momentos dele. Não. Ah, sério, cara? Não. O Rufus, pra mim, é assim, ele tem de 0 a 100, né? Aquele gráfico, né? 0 a 100, de 0 de meu respeito, respeito não, de desenvolvimento, né? Até o 100. Ele começa lá no 10, desde o primeiro livro, e fica 10. O cara é uma pessoa inútil, fraca, tosca, covarde. Na última página do livro ele vai a 90. Na última página do último livro. Ele faz uma parada que fala, caralho, ele superou. É por isso que eu acho foda. O Leonel, ele foge muito, porque você pensa assim, cara, você tem um personagem desse no grupo principal, meu irmão. Olha, precisa um pouco de coragem pra você, como autor, botar porque você, como leitor, você fica com o asco do personagem. Exato. E você sabe que ele não vai embora tão rapidamente. Ele tá lá com o grupo. E o líder do grupo não quer tirar ele. Então cria vários conflitos interessantes. E você fica esperando quando é que o Rufus vai... né? Quando é que ele vai se ligar? Quando é que ele vai acordar? Então também é uma coisa interessante. Né? Será que agora? Cara, depois desse esporro ele vai... Não. E segundo livro? Não. Terceiro livro? Não. Aí no final, caralho, agora foi. Isso foi muito maneiro, cara. Foi muito maneiro. Porque ele nem fica foda e ele também não trai o grupo. Ele é aquele peso, né? Você fica esperando algum momento, sei lá, o Rufus vai tentar matar o Valen, ele vai fazer alguma coisa. E ele não faz, entendeu? Ele não vira nada. Vilão e ele não vira herói. Caralho! Essa pessoa comum andando com o grupo no meio da história, entendeu? Ele não vai nem para um lado nem para o outro. Mas acaba sendo interessante, porque quando ele tem esse pico de... caramba, o Rufus valeu a pena. Aí você acaba lembrando do Valen também, cara, o único que estendeu a mão pro cara, o único que acreditava que ele tinha valor. E no fim das contas ele teve mesmo,
Né? Mas você sofre, você vai ali... Durante os 3 dias. Ele vai trair o Valen. Não, acho que não. Então ele vai virar um cara foda, ele vai virar um mago absurdo. Não, ele é realmente medíocre e não sai disso. Caralho, mas e aí? Ele vai ser medíocre pra sempre? É isso? É isso. Ele é o medíocre do grupo. Então temos um medíocre. Isso é uma das coisas que eu acho mais incríveis no Leonel, cara. Ele não escolhe o caminho mais fácil. A não ser quando tem que trocar as personalidades dos personagens que faz os personagens escolhidos no palito. Marco Aurélio, supera isso. Mas até aí... É o caminho mais fácil. Continue, Glauber, perdão. É muito fácil você virar e criticar ele, entendeu? Você não concordar com uma decisão dele. Mas, por exemplo, o Rufus... Ele poderia ter matado o Rufus, ele poderia ter tirado o Rufus do cenário, ele matou personagens muito mais importantes, muito mais carismáticos. Mas ele levou o Rufus nesse banho-maria insosso, né, até o final, cara. É muito legal, é muito único. Eu acho que é por isso que esse livro me agrada tanto, assim. É foda, né? Porque eu tô lá... Puto, não, isso aqui é uma merda. Caraca, esse livro me agrada pra caralho. Então você gostou do livro? Eu gostei pra caralho. Eu tenho esse problema. Eu sempre falo isso. Gente, eu amei o filme, mas puta que pariu, que cena merda. Eu odeio esse autor, que não sei o que. Caralho, calma aí. Não, mas é foda, o livro é foda. Cara, é isso. O livro, o que resume é essa frase. Você não sabe o que esperar, cara. Queria falar de um personagem também que na verdade é um vilão e que eu acho incrível. Também tá na minha lista de favoritos, sem dúvida. Talvez seja o vilão favorito, que é a bruxa Andaluzia. Ela é foda, ela é incrível. Uma bruxa sem rosto, a forma como ele construiu, a forma como ela se expressa. É um personagem assustador, cara. A cena na torre dela, em que ela aprisiona o grupo, é simplesmente formidável, cara. Você vivencia aquilo, aquela angústia preso nas gaiolas. E quando o Ashley perde a perna, você pensa, caralho, como assim, cara? O que vai ser desse personagem agora? Acabou. E acabou mesmo, né? Porra! E todo o tormento que ele passa, cara, naquilo tudo, é simplesmente brilhante. Acho que é o momento mais sofrido do livro, né? E ele passa isso no texto muito bem. O texto fica arrastado, e não é no sentido ruim, não. É no sentido correto. Você sente o tempo que passou, né? Eles ficam muito tempo aprisionados e fica claro que eles estão há muito tempo aprisionados e eles estão há muito tempo sofrendo. Eu lendo, pelo menos, eu fiquei assim... Não tem, acabou. Não tem como sair daqui. É o fim, que né? É o que os personagens... Era o que os personagens estavam pensando, né? Os personagens estavam assim, caralho, não tem como sair daqui. E você lendo, caralho, e agora? Acabou? Vai ser o fim desses personagens? No final, você ainda, como leitor, fala assim, não, tem muito livro pela frente, vai resolver. Não sei como vai resolver. É uma situação que você fica, cara, desesperador. E aí um cara perde o pé, você, caralho, calma aí, será que não vai resolver? Tipo, o garoto perdeu o pé aqui. E não é um cara, é o ladino do grupo. Ladino sem pé. Caralho, você tirou o pé do ladino! Não é possível! Tira do Rufus, filha da puta! Tira do Rufus! O Rufus não perde nada, não perde nem cabelo! Ele ganha um livro! Porra! Então, eu tenho uma dúvida gigante sobre a Andaluzia, porque eu acho que essa parte eu boiei mesmo. Que aí vocês me ajudam. Que eu lembro que a Andaluzia eles naufragaram, né? E apareceram na praia. Ou não sei se eles naufragaram ou se eles fugiram dos navios lá, dos caras. Dos piratas, né? Dos piratas, e aparecem na praia. E aí tem uma torre do nada, não é isso? E ele, vamos na torre, não é isso? Isso. Eles não estavam indo pra aquela torre. Não, foi aleatório. Então, aleatoriamente, a Andaluzia encontrou eles? Sim, mas a coisa começa no arco do Sig Olho Negro, né, que é a parte dos piratas, e aí a Izzy... Que é a filha do cara. Filha não, é a companheira dele. Decide libertar o grupo, né, porque tava começando a ficar com ciúme da Nicaela. Acho que é isso. O cara tava se apaixonando pela Nicaela, a Izzy...
traça um paralelo que ele estava se encantando pela Nicaela exatamente como tinha se encantado por ela no passado. Ela toma a decisão de libertar o grupo para que eles levem a Nicaela dali e ela não seja mais um problema. Porque o cara era estuprador, né? Esse arco da Isia é até descrito dessa forma, né? Ela, na verdade, ela foi abusada e tal, mas acabou se conformando com a situação e vendo algo de positivo naquilo, e acabou adotando aquela vida para ela. Aí fica até a dúvida, né? Se ela libertou o grupo e a Nicaela por ciúme, ou se ela libertou porque não queria que acontecesse com a Nicaela o que aconteceu com ela. Isso pra mim fica meio dúbio. Isso, fica, mas eu acho que é de propósito e é excelente. Fica no ar. E aí nessa fuga eles acabam conseguindo chegar na ilha, e essa ilha era onde tinha a Torre de Andaluzia. Tá, mas aí do nada, sem querer. Foi aleatório. Eles chegaram lá aleatoriamente. Meio zoado, né? Isso eu acho zoado. É NIMBY, vai, fala que é NIMBY. Ninguém falou nada. Foi o Oceano, se exaltando foi o Oceano porque que levou eles pra lá. Não, porra, aconteceu. Era uma ilha de uma bruxa. Que por acaso tava em conluio com o Albino, que é quem eles estavam procurando. Coincidência do caralho, né? Não chega a ser uma coincidência, porque a Andaluzia é uma elfa. E quem tá arquitetando a tormenta e a coisa toda é a Glória. Então, eu lembro que nesse ponto do livro ficou meio implícito pra mim também se de repente não havia alguma ação de Glórien através de Andaluzia. Porque Andaluzia é uma bruxa muito louca, mas ela é uma elfa. Mas a gente não sabia que ela era elfa. Eu não lembro em que momento eu descobri que ela era uma elfa. A gente só descobre que ela é elfa no final, no último livro. Sim, quando de fato. Aquela cena maravilhosa da deusa das avós devolvendo o rosto dela, mas depois a gente fala disso. Ai, meu Deus. Deusa das avós é tão maneira. Tão maneira, né? Mas eu acho que, pra mim, sabe, assim, na minha cabeça, isso não fica descrito no livro, mas eu traço esse paralelo da Andaluzia e do Albino nesse ponto, né? Que ela é uma élfica, apesar de ser muito louca, e Glórien que tá por trás de tudo isso. Ali foi uma açãozinha de Glórien. Mas aí você acha que Glórien guiou o barco deles? Não acho que a Glórien guiou o barco deles. Eu acho que eles estavam em alto mar e foram parar numa ilha. E a porra da ilha era como é que Glórien por guiou uma bruxa isso? sinistra. Não guiou. A relação da Andaluzia com o Albino, pra mim, se explica por Glórien. Não, mas o encontro do grupo, entendeu? Essa é a parada. Porque é uma coincidência do caralho. Pra mim foi absolutamente aleatório. Que você chama de aleatório, eu acho de coincidência. Por quê? Sim. Porque se é um ponto de tão importante na trama, porque daí nasce um monte de coisa. Você perde o Ashley e você tem o Albino dando pro Rufus o livro. Que depois, pelo que eu entendi disso, o Albino ele tava entendendo que as pessoas conseguem escrever magia, que era uma coisa maravilhosa pra ele. E ele tinha que voltar pro plano dele e não sabia como. Aí ele escreveu, ou ele conseguiu algum livro que tivesse a magia certa pra mandar ele de volta pro plano da tormenta. E ele entregou pra um mago que ia obedecer ele, porque ele é fraco, pra conjurar a porra do portal pra ele voltar pra casa, né? Acho que foi isso, né? Mas de onde ele tirou esse livro? Que eu não me lembro. Então, esse livro, a origem dele não é falada. Também não sei se é necessário. O que importa é, o Albino estava tentando voltar para casa já, porque ele já tinha esse tipo... beleza, já coletei tudo que eu tinha que informar, tudo que eu tinha que coletar aqui, as informações e tal, esse plano aqui. Como é que eu volto para casa? Não sei, mas calma aí, nego aqui desse plano escreve magia. E aí eu não sei como ele brota com um livro que tem a magia, agora ele precisa de alguém para conjurar. Pode ter sido até uma parceragem dele com a Andaluzia, né? Porque ela é foda, né? A Andaluzia é super foda. Faz muito sentido isso. Talvez ela tenha criado esse primeiro feitiço de invocação da tormenta. Tá, mas aí, nesse caso, se ele estava em conluio, por que ele precisava convencer o Rufus a conjurar magia? Por que a Andaluzia já não devolve ele pro plano, né? Porra, porque você lembra o que acontece com o Rufus? Você ia querer? Se você fosse a Andaluzia? Não. Só abrir o portal. Vai, volta. Não, mas o Rufus era o portal. O Rufus virou o portal, você não lembra disso? Não, o Rufus vira o coração da tormenta nos outros livros. Sim, cara, mas o Rufus é a manifestação da tormenta vem pelo Rufus. Que, você não lembra que tem uma parte do livro que ele começa a soltar um monte de insetos pela boca? Isso já é lá dentro da tormenta, quando ele já entrou na tormenta. Não, isso é no final do Inimigo do Mundo, eu acho.
Então é uma. Então na verdade não é pra abrir portal nenhum. A magia é pra começar a manifestar a tormenta. É pra trazer a tormenta. Não, então eu entendi errado. Ele começa, ele vira um portal pra tormenta, só que na verdade ele não vira um portal pra tormenta, ele vira um portal pra Arton. Entendeu? A tormenta se manifesta começa a se manifestar em Arton por Rufus, porque a tempestade, isso até lendo no sistema e tudo mais, enfim, quando eles descrevem melhor a tormenta não chega de repente como uma tempestade absoluta que destrói tudo. Existem outros pequenos precedentes que antecedem a tempestade, que geralmente começam pelos insetos, por pequenas manifestações e tal, que é como se fizesse uma preparação daquele ponto do plano, é como se fosse enfraquecendo o tecido da realidade, saca? E eles começam a pegar as coisas e transformar em Lefeu, né? Porque na verdade a tempestade não é uma tempestade, é um pedaço da tormenta que toma aquele local de Arton. Então na verdade o Rufus vira um portal para essas pequenas manifestações Lefeu que enfraquecem a realidade e resultam na tormenta, que é aquele pedaço enorme lá, que é Tamurá, né? Que é tomada pelos Lefeu. Mas é o Rufus que vira esse portal. É bom que já esclareceu isso pra mim. E deixa eu só abrir um paralelo aqui pra falar uma coisa que eu achei muito, muito maneira também, como o Leonel descreveu, que o Albino, não sei se vocês já chegaram a falar sobre isso, acho que sim. O Albino, na verdade, ele é um ser, né, de uma outra dimensão que assume essa imagem, esse corpo em Arton, que na verdade não é o corpo real dele. E ele vai, a trajetória dele é o quê? É justamente ele aprendendo a lidar com esse corpo, lidar com a realidade de Arton. Ele vai aprendendo a falar, ele vai aprendendo a entender a força dele. E uma das coisas que ele vai aprendendo, e que é o que o Marco falou, que é justamente ele vai aprendendo a escrita. E a forma como o Leonel descreve isso pra mim também é fantástica, cara, porque ele ao descobrir, ao ver alguém escrevendo no papel, o Albino fica impressionado. Ele descobre isso com um casal de velhos que você falou mais cedo. Não foi com aquele casal. A escrita foi com aquele casal. A primeira vez que ele vê a escrita é lá com os velhos, e exatamente por isso ele não mata os dois de cara. É verdade. Eles começam a se comunicar por bilhete, né, na presença do Albino. E aí ele percebe. Mesmo. Aí falou, o que é isso? Aí é quando acho que a velha fala, isso é um deus. E na verdade é só alguma coisa escrita num papel. E não deixa de estar certo, né? Porque aí faz um paralelo com a Thanator e tal. Enfim, aí é quando ele dá toda essa descrição foda que você tá falando pra escrita, que eu achei maneiríssimo também. Mas foi com um casal de velhos. E ele também descobre que todo mundo pode ser deus, né? Ele descobre que todo mundo em Arton pode... Que é o insight que ele precisava, né? Do tipo... Porque isso eu não sei se é falado no livro ou se é um dos conhecimentos aleatórios que você pega do lado de fora, mas eles dão a entender que no mundo Lefeu, como eles conquistaram o ápice de tudo, né, não havia mais nada a ser conquistado, eles decidem viajar para outras realidades em busca de algo que desperte o interesse deles, porque eles já são absolutos aonde eles vivem. E o Albino, eles dão a entender que o Albino é um desses agentes, né, que é enviado para outras realidades atrás de alguma coisa que possa chamar a atenção deles. E o que chama a atenção do Albino e que realmente faz o interesse dos Lefeu se voltar para Arton é exatamente isso. Em Arton, qualquer um pode se tornar um deus. E aí isso para eles é uma coisa nova, porque no mundo deles, eles destruíram e superaram os deuses que existiam, mas eles próprios não se tornaram deuses. Em Arton isso podia acontecer. Eu realmente acho que o Leonel, ele é um autor que eu chamo de autor de personagem, assim. Que ele trabalha muito bem os personagens dele, a maioria. Sim. O Kodai eu chamo ela de Nishaela, foda-se, você Nishaela. É muito maneiro, cara, porque tem um arco gigantesco. Tu começa com o Kodai desprezando a mulher. Desprezando, tipo, porra, cara, tu deixou sua amiga morrer, você é uma covarde. Tipo,
nossa, ele tem asco, né? Só que ele também tem curiosidade. Porque a Nisha, ela é uma personagem muito curiosa. Eu acho isso foda. Ele usa ela como personagem muito bem. E ela também é um veículo pra você entender um pouco dessa imaginação muito foda dos criadores de Tormenta, que é criar essas ordens de deuses que diferem, sabe, fogem muito da realidade do RPG até então, na época, né? Uhum. Porque você não ia nunca em D&D você ia ter um clérigo que não podia pegar numa arma e que não pode fazer um ato de violência. Como é que saca? joga com um cara desse? Uhum. E você nunca ia poder, por exemplo, ter um paladino imortal, sabe? Eles pegam essas paradas e levam... Meu irmão, meu Deus é a Fênix. Logo, eu vou sempre renascer. Minha deusa é da vida. Logo, aí tem duas coisas muito fodas. Primeiro, logo, eu não posso matar ninguém. Segundo, eu tenho que ter um filho. Porque é a porra da deusa da vida. Cara, no momento que eles fazem essa revelação no livro, né? Porque a Micaela, você compra a ideia de que ela é uma menina inocente desde o começo. E isso. Tal como você compra essa ideia, os personagens também compram, principalmente o Masato. E aí, quando alguém manda essa real, vem cá, você sabe qual é o pré-requisito para ser uma clériga da deusa da vida? Ela precisa ter uma vida, consequentemente ela precisa ter um filho. Ela precisa já ter dado à luz para ser uma clériga de Lena. Você entende o que isso significa? Aí o choque do personagem é o seu. Caralho, ela não é uma menina. Exatamente. Ela é uma mulher e ela é absurda. Ela é experiente. Entendeu? Ela é foda. Ela não é menina coisa nenhuma. E você entra em choque junto com um personagem que recebe essa revelação na cara. E a capa não ajuda, né? Porque a porra da ilustração na capa, ela é uma garota. É uma criança. Uma menininha, E você fala, caralho, não, calma aí. Ela tem um filho e ela é visada, porque o pirata se apaixonou por ela. E outras pessoas também ficam de olho, né? Sempre que ela vai em algum lugar e tal, fica de olho. Ela tem essa coisa de inocente e ela parece sempre ingênua. E aí ela vem com umas palavras de sabedoria que você, caralho... Ela dá o esporro no Valen, sabe? Cara, calma aí, não é, ela é uma mulher mesmo. E aí você vai... Eu acho que as reações do Masato se interessando por ela são meio que as suas junto com ele, saca? O Artorius ajuda muito a construir essa imagem de menininha que precisa ser protegida. Porque essa é a visão dele, né? E a visão que você acaba tendo da Micaela é essa. A menininha do grupo que precisa ser protegida. E aí, de repente, alguém manda essa real e... Não, peraí, ela não é menininha, não. Ela é absurda. Ela é um membro fundamental do grupo. Ela é foda. E são duas coisas que eu me amarro, que é esse desenvolvimento do Masato com a Nishaela e o desenvolvimento a química do Valen com a Elisa. Sim. Que eles... Cara, é uma parada que tu fala assim, funciona, é muito bem feito. É um amor muito único, muito cheio de personalidade. E sempre que tem oportunidade, sabe, vamos transar aqui, caralho, e transa pra caralho a noite toda, e todo mundo ouvindo eles gritando no outro quarto, e sai todo mundo suado, é isso aí, porra! E já estão acostumados. E aí eu lembro de um templo que eles chegaram, esqueci qual foi o pôr do templo, que aí o Valen e a Elisa foram pro quarto transar, tá todo mundo ouvindo, e tá o Masato e a Micaela já meio que um do lado do outro, já tava claro que eles estavam interessados, só que o Masato todo acuado e não sabia como lidar com a situação. Foi no templo de Mara, deusa do amor. Ou do amor, isso mesmo. E a essa altura ele descobre que a Micaela é potencialmente mais experiente do que ele. Isso! E aí, garoto? Como é que você vai resolver isso aí, garotão? É muito bom, cara. Eles dois. E, cara, e termina num casamento, assim. É muito maneiro. Tá certo que, assim, não vai depois do casamento, você vai ficar triste, mas até o casamento é muito maneiro. Que parece que vai ser o final feliz, né? Você tem, nossa, tá indo tudo tão bem. Tem mais algumas páginas, vamos lá. Não, e isso foi roubado de mim, infelizmente. Porque, eu não sei porquê, mas eu já sabia que o final era a Tormenta fudendo com tudo em Tamurá. Então, quando eles estavam se casando, eu já sabia que ia dar merda. Mas eu imagino pra quem não soubesse, sabe? Você não sabia? Tu leu achando que era o final, tipo... Caralho! Como é que foi, cara? Conta pra mim. Eu achei que era a novela da Globo, né? Terminando em casamento. Final feliz. E aí, de repente, aquela merda toda acontecendo. Caralho! Que merda! Deu foda, que merda! Mas olha o detalhe. O Masato tinha a porra da espada que te conta como você morre.
e ele nunca olhou. Mas ele tava casando e ele ia ter um filho. E antes de casar, ele fala assim, calma aí, não... Sabe, é uma parada que eu já ouvi muito pai falar, que é... Eu não dava muita bola pra muito risco que eu não tomo hoje porque agora eu tenho filho. Sabe? Porque agora, se acontecer uma coisa comigo, o meu filho tá em risco, né? O Glauber pode falar isso, né? É isso. E parece que eu notei isso. Antes de casar, o filho já vindo, o Masato, ele pega a espada pra olhar como é que ele ia morrer. E aí, o que ele viu? Daqui a pouco eu vou morrer, cara. Foda. Nossa, caralho, eu fico arrepiado. Nossa, é muito bizarro essa cena. E termina com a Nicaela pegando na arma, né? É verdade. E perdendo os poderes. Caralho, eu tinha esquecido essa parte. Eu não lembrava disso também, não. Essa parte é gravíssima, porque... Porra, ela perdeu uma grande amiga por não querer pegar numa arma, mas a Tormenta é tão fora da realidade, é tão fora da proporção, é tão maior do que a própria divindade a quem ela segue, que ela pega na arma. E ela desiste de ser quem ela é pra, sei lá, se lançar numa chance impossível de fazer alguma coisa, que obviamente não dá em nada. Não dá em nada. Mas tem outra coisa aí também que acontece que me trouxe desconforto, que aí eu já não gostei muito, que foi a filha dela estava presente na cerimônia. E se eu bem me lembro, me corrijam, o Masato vira pra ela e diz, eu vou segurá-los e você sai daqui, você vai embora. E ela diz, eu vou ficar com você. Mas, e a filha dela? Tava lá, cara. Não, eu acho que ela manda alguém levar a filha. Eu acho que ela manda nego salvar a filha dela e ela fica junto com o Masako. Sim, cara, mas isso não faz sentido pra mim. Numa situação dessa, onde você tá enfrentando uma coisa que você nunca viu na vida, nunca que você vai se separar do seu filho, entendeu? E ela meio Não, mas aí faz sentido o Valen largar o amor e a coragem, e não faz sentido... Mas aí é pro filho, cara. Gente, vamos focar aqui, vamos focar nesse momento, nessa discussão. Mas olha só, rapidinho, pelo que eu entendi, a relação da Nicaela com a filha... Eu não sei como é que é a relação dos clérigos de Lena com o filho, porque a Nicaela não tinha muito contato com a filha, ela tava viajando com um grupo de aventureiro. Tipo assim, então eu não sei se ela é tão ligada, eu não sei, tá? Mas pelo que me parece, é assim, eu tenho que ter um filho pra ser um clérigo, eu tenho que gerar a luz, eu tenho que gerar uma vida, ok. Não necessariamente eu tenho que cuidar e amar desse filho como uma mãe de uma família. Eu acho que o filho pertence à ordem, não? Sei lá. Pô, cara, mas aí você não sabe o que você tá falando que você não tem filho. Muito menos que você não é mãe. Mas é o que a gente vê. Ela tá viajando com um grupo de aventureiros pelo mundo e largou a filha lá. O livro todo a gente não vê a filha dela. Porque ela tá viajando com uma realmente como essa relação com os filhos, eu não lembro disso ter sido explicado também, não. Realmente fica uma incógnita. Em algum momento a gente descobre que ela tem uma filha. Mas e aí? Né? Como é que é essa relação? Realmente eu não lembro disso ter sido... porque aparentemente ela deu mais importância a viajar com um grupo de aventureiros do que ficar com a filha, que foi que a gente viu o livro todo. Não dá pra saber se foi uma escolha dela ou se é uma imposição do dogma também, né? Como isso não é explicado, fica meio confuso. Não, ela tava saindo missão pela fé dela também, né, cara? Porque ela acreditava que seguindo aquele grupo ela conseguiria ajudar muitas pessoas e fazer, né, o papel de Lena, né, salvando vidas. Agora, pô, não interessa se ela tinha relação, não tinha relação com a filha. A filha tava no casamento, cara, e ela é mãe, porra. Tem uma ligação só pelo fato dela ser mãe. E ela relegou isso em detrimento a ficar com o Masato Kodai. Eu não gostei dessa decisão. Na verdade, eu não tinha visto dessa forma. Realmente é uma coisa para ser analisada bem. Mas, assim, na minha interpretação, ela priorizou a segurança da filha, né? Porque, tipo, o Masato disse, fuja e eu seguro eles aqui. Então, na minha visão, ela cuidou da segurança da filha, do tipo, leva ela daqui e eu também tô aqui para segurar o que quer que esteja vindo, entendeu? Eu fui mais por esse lado do que pelo lado de estou escolhendo o Masato ao invés da minha filha. Pra mim foi uma coisa a mais. A segurança dela tá garantida, entre aspas, né? Porque tá sendo retirada dali. E eu vou ficar pra ganhar o tempo que for possível. Na verdade, se a gente levar por esse ponto,
talvez o sacrifício supremo dela de pegar numa arma seja até em prol disso. Pra ela sobreviver e voltar a ver a filha. Não de sobreviver, mas de ganhar, porque eu não acho que ela tenha tido esperança de sobreviver. Mas eu acho que ela pode ter pensado assim, eu tô disposta a tudo pra ganhar 1 segundo a mais que seja, pra permitir que as pessoas se salvem, entendeu? E se pra isso eu tiver que pegar numa arma, que seja, né? Eu sacrifico tudo que eu sou pra garantir esse segundo a mais para as pessoas se salvarem, porque isso aqui é um perigo maior do que os próprios deuses. Lena não vai poder me ajudar. Cara, isso eu acho bem foda também, a visão do Leonel, de como é que ele passa a magnitude de um deus. Você não consegue entender, né? Foge da sua capacidade de entender. Porque se você fala assim, não, eu vou pegar numa arma para salvar pessoas. Para Lena, isso não tem diferença. Você pegou numa arma, você vai perder todas as minhas bênçãos. Saca? E você, mas caralho, mas não faz sentido. Eu sou uma deusa, você não me entende. Tipo, eu tô muito acima de você, saca? Que a mesma coisa acontece no final do último livro também, com Calmir julgando o Orion. Sim. E elas têm essa discussão, ela tem essa discussão, na verdade, com o Masato lá na morte da Andila, né? Porque ele faz ele levanta esse questionamento. Você permitiu que ela morresse. E aí acho que ela devolve com um argumento, não lembro exatamente, mas é uma coisa do tipo, você não entende as implicações disso, né? E realmente não há como calcular quantas vidas podem ser perdidas a mais por ela pegar numa arma para tentar salvar a amiga, né? Porque a gente está falando da deusa da vida, ela é a própria... Ela, na verdade, ela não é a deusa da vida, né? Lena é a vida em Arton. Então, não dá pra você entender as implicações, não dá pra você medir os desígnios de um deus maior com a sua lógica humana, entendeu? Não, pega a arma e salva a mulher que você tá cumprindo o desejo da deusa da vida. Não funciona assim. Existe todo um plano maior, existe toda uma cadeia de eventos que não tem como você prever. Então... é o sentido da fé, né? Os clérigos de Lena acreditam nisso e, independente do que aconteça, não pegam em armas porque acreditam no plano maior. É um livro foda. Viu? Eu gostei pra caralho do livro. Menos do Beholder e do Vale no Inferno. Já entendi. E de tirar as coisas no palitinho. Ah, é verdade. Foram 3 problemas maiores. Foram. Eu realmente acho, e eu vejo isso direto. Detalhe, eu sou tão consciente dessas coisas que eu tenho certeza de que o meu livro vai ter problema assim, entendeu? Porque, cara, eu fico imaginando assim, meu irmão, esse livro tem o quê? 400 páginas? 500, não sei, 500 páginas? 360. Não tem 10, 20 páginas, 5 páginas. É difícil, eu sei que é difícil fazer uma história que, cara, todas as motivações estão corretas, todos os nós estão amarrados, não tem nenhum buraco na trama, a trama está perfeitamente elaborada, todos os personagens têm importância, todos os arcos, sabe? Não vai ter, é impossível ter. Eu sei que o meu livro não vai ter também. Só que eu gosto sempre de apontar essas paradas que me desagradam, por mais que não tenha desagradado vocês. Eu acho que tem muita história hoje que eu vejo o nego elogiando. Eu fico falando assim, não é possível. Tipo, você sabe o que é uma história de verdade? Não, tudo bem que tem história ruim e boa, é muito subjetivo. Tem gente que vai se agradar com uma, tem gente que vai se agradar com outra. Mas, cara, tem coisa que eu vejo que não tem nem pé nem cabeça, mano. Tem uns filmes assim que... acho que você vai contar uma história, cara, respeita a história tem que ser bem contada e tal. Então eu aponto. Agora, por mais que eu aponte, tipo, eu aponto de uma forma meio apaixonada mesmo, que me incomodou muito essas partes do livro, cara, que história, sabe? Que história. E você fecha o livro, você tá satisfeito. E, cara, eu terminei de ler esse livro, eu falei assim, putz, que maneiro, eu quero ler o próximo. E pra mim isso vale, cara. É isso, é um livro foda. Eu leio muita fantasia estrangeira e são poucos livros que eu li que superam esses livros aí, cara. Tipo assim, em termos de criatividade, world building. E você pensar, meu irmão, o Glauber bateu um papo com o cara, mano. Tava ali na CCXP de São Paulo, sabe? É muito maneiro, dá um orgulho, tipo, sei lá. Não sei, é muito bom saber que é uma obra brasileira de
tão alto nível assim. Eu sinto esse orgulho duas vezes. Primeiro, por ser uma obra brasileira, como você citou, e segundo, que é uma obra que veio do RPG. Né, que a gente falou isso no programa, em um dos programas, a gente falou sobre o hobby, sobre como é querido pra gente. Eu tenho muito carinho pelo RPG como um todo, e o fato do livro trilhar esse caminho inverso, né, porque geralmente você tem jogos de RPG inspirados em livros. É difícil você ter um livro que venha de um cenário de RPG. Você tem precedentes, mas muito lá fora, uma coisa mais Forgotten Realms, Dragonlance, que são coisas antológicas, conhecidas no mundo inteiro. E aí você tem um cenário de RPG brasileiro que nasceu como todos os RPGs nascem, né, com pessoas que gostam de jogar e criam coisas, e enfim, por diversão. Isso gerou um puta cenário. É um senhor cenário. Um senhor cenário. E esse cenário resultou uma série de livros, que agora não é mais só uma trilogia, né? Você tem, acho que Tormenta ao todo, tirando os livros das coletâneas de contos, você tem a trilogia Tormenta, tem os 2 da Karen, Soarelli, e tem a Flecha de Fogo do Leonel. Então você tem aí 6 livros já, 6 romances inspirados nesse cenário de RPG que é brasileiro e que nasceu de pessoas que jogam como a gente, entendeu? São caras fodas, né? Pra mim são lendas realmente, mas os caras começaram se divertindo, sabe? Como a gente, criaram coisas fantásticas, e tem esses livros aqui que a gente está comentando agora, que fizeram esse caminho inverso, né? Não foi uma fantasia que virou um jogo, foi um jogo, um cenário de RPG que deu origem a vários romances que são absolutamente fantásticos. É inspirador também, né, cara? A gente que joga há tanto tempo, construímos tantas histórias, né, cara? E é inspirador realmente ter uma obra tão completa, tão incrível, que surgiu da mesa de RPG. E é inspirador que outros também façam isso. E é muito isso, né? Goste você ou não desses livros da trilogia Tormenta, das obras do Leonel, não importa. Independente da crítica que você possa ter às obras literárias, esses livros têm um peso enorme no cenário do entretenimento nacional, né? São livros de fantasia nacionais, são livros que vieram de um cenário de RPG nacional, são livros que ajudaram a fortalecer esse cenário do RPG nacional. Então, assim, eles carregam consigo uma carga de história, de cultura, que é muito importante, né? A gente tem aí uma virada de chave com o lançamento desses livros, porque você coloca um cenário brasileiro, um cenário de produção nacional no mapa, né? Você transfere uma mensagem para toda uma geração de que, olha, é possível. Entendeu? Todas essas ideias que você... Exatamente. Todas essas ideias fantásticas que vocês têm aí, né, nos finais de semana, por diversão, todo esse entretenimento tem qualidade, é possível, entendeu? Olha o que a gente está fazendo e olha o que vocês podem fazer também. Quantos autores nacionais não pegaram carona no lançamento desses livros, sabe? Quantos RPGs não foram lançados aqui no Brasil inspirados nesse sucesso de Tormenta, que foi muito fomentado pelos livros. Então, assim, goste você ou não, é uma trilogia que tem que ser respeitada. Este foi o nosso episódio sobre o Inimigo do Mundo. Fique ligado para o próximo episódio sobre essa trilogia que nós vamos gravar, sobre o Crânio Corvo e sobre o Terceiro Deus. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma sugestão para próximo tema, próxima história para a gente explorar, novamente entre em contato conosco através do e-mail contato@eucontoouvoceconta.com.br ou através de qualquer uma das nossas redes sociais. Tudo isso vai estar aqui na descrição. Também dê uma olhada se você gosta de videogames, se você curte games, no podcast do Arkham Soldier. E é isso, fique agora com um pouco dos nossos bastidores. Até a próxima. Cara, tem um artigo na internet escrito nós lemos O Inimigo do Mundo em novembro de 2004. É falso.
Não, é porque assim, o livro O Inimigo do Mundo eu comprei realmente a primeira edição. Os outros eu acho que não foi a primeira. Mas o Inimigo do Mundo eu comprei a primeira edição e a data de publicação é 2006. Na verdade, eu comprei o código élfico muito antes de eu conhecer o Inimigo do Mundo. É porque tem elfo e você é beat de elfos. Exato. Às vezes eu olho um livro, olho o nome, eu me julgo, eu compro um livro pela capa, foda-se. Eu também. Não é tipo, você vai ler um livro de Agatha Christie, é um clássico, mas você sabe que no final vai resolver e tudo vai ficar bem. Não, o mordomo, sempre. É um sacanagem, mordomo. né? Pô, a obra da mulher é incrível. Você vai tomar pedrada aí. Agatha, mordomo, não mete essa. Eu acho que esse podcast foi abençoado por Calmir ou Nimbi, não sei. Porque o cachorro não latiu, né? O cachorro tá super... Olha aí, não sabemos se a Lihana será que concorda. o cachorro é de Nimbi? Ou o Megalock, né? Que aprisionou a gente lá. A Lihana dirá se Glauber fez alguma coisa com o cachorro que é questionável ou não. Né? Caraca. Tá sendo o cachorro tá amordaçado, amarrado. Tadinho. Libera ele, Glauber. Porra, Glauber. É isso, espero que tenham curtido. Sigam-nos em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E, por favor, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Grande abraço, até a próxima.